Olá, tá começando o 112º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero Assinatura de Cafés Especiais e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem, eu tô conceitualmente triste porque, embora eu não tenha pensado em super drives nos últimos 15 anos, eu vi a notícia de que eles estão se esgotando e que não tem mais estoque, não tem planos óbvios de sair uma coisa nova. Eu falei, poxa, fim de uma era. Te pegou isso também ou só eu que tô saudosista com a coisa errada aqui, começando a segunda-feira? Olha, eu não me importei tanto assim com essa notícia, mas pra galera que ainda precisa usar CDs no dia a dia, a Apple vendia um acessório chamado SuperDrive, e esse acessório era basicamente um leitor externo de CD e DVD. Ele foi lançado com o primeiro MacBook Air lá em 2008, aquele MacBook que Steve Jobs tirou do envelope. Aquele MacBook não tinha leitor de CD, porque ele era super fininho. E aí a Apple lançou esse SuperDrive USB e ele estava à venda. Na verdade, ele meio que continua na loja até hoje, mas conforme eu reportei lá no 95 Mac, parece que está chegando ao fim, porque nos Estados Unidos mesmo já esgotou. Então, quando você abre lá o site da Apple para tentar comprar o Apple USB SuperDrive, já aparece a mensagem dizendo que está sold out, está esgotado. E quando você tenta ali, tem a opção ainda de pickup para pesquisar estoque em algum lugar. Pouquíssimas lojas têm, e considerando que esse é um acessório de 2008 que nunca foi atualizado, eu acho que não vai ser agora. Então, tudo indica que o Super Drive está chegando ao fim e que a Apple provavelmente já não fabricava ele há bastante tempo e estava vendendo o que sobrou, agora acabou de vez e eles não devem fazer outro. No Brasil ainda está vendendo, mas também deve ser questão de tempo até eles se livrarem de todas as unidades. O fim de uma era mesmo. Pois é, que tristeza, né? E eu lembro, teve uma época em que isso era a grande questão, o grande problema, porque, primeiro, a Apple começou a tirar, começou pelo MacBook Air, como você comentou, a tirar o leitor óptico dos laptops, né? E aí, nessa mesma época, uns anos depois que saiu o MacBook Air, que eu comprei meu primeiro MacBook Pro, ele tinha o leitor de CD, mas existia um esquema que você podia fazer. Você abria ele, tirava o leitor de CD e comprava um encaixe, e nesse encaixe você colocava um outro SSD. Ele ficava com 2 SSDs. Eu fiz isso quando eu tinha coragem ainda de fazer esse tipo de coisa. E quando dava, né? Porque dava pra abrir o Mac mais Quando fácil, dava. etc. Exato, eu lembro que eu fiz isso e eu passei a perceber que não fazia mais tanta falta assim ele não ter leitor de CD, né? E, bom, na época rolava, acho que rolava DVD também, mas teve uma polêmica sobre Blu-ray, porque todos os computadores, laptops, etc., passaram a ter leitores de Blu-ray e teve um evento, eu acho, em que, no fim dos eventos da Apple, costumava ter tipo, uma sessão de perguntas e respostas, bem em outros tempos, né? E era a época que ficava, sei lá, o Steve Jobs, o Tim Cook, às vezes o Steve Jobs e o Johnny Ive, dependia da situação ali. E era para os jornalistas fazerem perguntas, né? Depois, pós-evento. E alguém perguntou, eu lembro pro Steve Jobs, falou, cara, tá todo mundo botando Blu-ray e vocês não, por quê? E o Jobs falou assim, cara, Blu-ray, ele falou, is a bag of hurt. Não tem uma tradução. É um pé no saco, basicamente. Ele para sistema, o custo e etc. Ele falou, cara, a gente não vê nenhum benefício em colocar Blu-ray e o que a gente tá vendo, que era o que ele queria que acontecesse, na verdade, ele tentou emplacar isso como ideia no mercado e depois fez na prática. Né? Ele falou assim, o que a gente tá vendo é a redução da necessidade de ter um drive óptico ocupando espaço no computador que podia ser usado para bateria, para mais coisa, etc. Então ele fingiu que o mercado estava indo para esse lado para falar para o mercado, vá para esse lado, porque a gente vai. E foi o que acabou acontecendo. Aos pouquinhos os computadores, não todos, hoje dá para comprar certamente laptop com leitor de CD, de DVD, de Blu-ray, enfim. Mas o SuperDrive foi uma das soluções. Né? Tinha outra que você tinha Macs em rede. E se algum Mac tivesse um leitor de CD, você conseguia acessar o CD remotamente do outro Mac, né? Que é uma loucura pensar nisso. Mas rolava também, né? Foram uns jeitos aí que a Apple foi fazendo por software e hardware de matar, basicamente, o drive óptico, né? Exatamente. E essa solução que você falou de abrir o Mac, tirar o leitor de CD, eu fiz a mesma coisa no meu MacBook Pro quando dava. Então você tinha um adaptador, aí você conseguia colocar 2 SSD.
E desde aquela época eu realmente já não usava muito CD. Eu usava para uma coisa ou outra. Hoje em dia, igual novamente falei agora. Ah, nossa, CD, né? Que coisa. Não tenho uso para CD. Eu sei que tem pessoas que têm, colecionam, tem CDs antigos, gostam de vez em quando ver ali as coisas. Mas eu mesmo não preciso para absolutamente nada. Nada, nada, nada mesmo, assim. Então. É, faz parte, né? As coisas vão acontecendo e no fim das contas até que Steve Jobs estava certo, né? Apostou ali no fim do CD e hoje já não, pelo menos para grande parte das pessoas, já não faz tanta diferença assim. E foi em 2013 que a Apple tirou de vez o CD de todos os computadores. Foi até cedo, né? Porque acredito eu que até hoje você encontra algum computador perdido por aí que tenha leitor de CD, mas se falando de Mac, foi em 2013, porque, se eu não me engano, primeiro a Apple lançou o MacBook, teve o Air, né, o primeiro lá em 2008. Depois, em 2012, veio aquele MacBook Pro Retina, aí ele já não tinha mais o leitor de CD. Depois o iMac, veio aquele iMac bem fininho, que também já não tinha mais o leitor. E o último foi o Mac Mini de 2013, que daí eles tiraram o leitor de CD. Inclusive, hoje tem notícia de Mac Mini, que a gente vai falar depois. Finalmente, depois de muitos anos, devem redesenhar aí o Mac Mini, mas na época em que redesenharam o Mac Mini, daí tiraram o leitor de CD dele. E aí, em 2013, acabou de vez. E como o Marcos falou, tinha essa opção que, sei lá, você tinha um iMac ligado ali na tomada, ele tinha o leitor de CD, o CD dele era compartilhado com os outros Macs da casa. Um negócio muito doido, mas tá aí. Fim do SuperDrive. No Brasil ainda tá vendendo para quem quer colecionar um, talvez, para quem ainda precisa de um leitor de CD. Provavelmente você encontra em alguma loja, mas o fim está próximo. Exato. No site da Apple tem por 800 e poucos reais, tá em estoque, mas não deve durar mais tanto tempo, especialmente com a notícia de que vai acabar, né? Aí os saudosistas, exatamente está falando aqui, né? O pessoal vai comprar para ter guardado, daqui a 300 anos vender em leilão, fechado, como uma baita raridade. Agora a ironia é, falamos tudo isso, eu ainda tenho um monte de CD e DVD guardado aqui de coisinhas que eu adoro, que eu não consegui me desfazer. Teve muita coisa que eu vendi, que eu dei, que foi pro lixo, foi pra reciclagem, mas tem uns CDzinhos e DVDs aqui, Blu-rays, que são bem especiais, esses eu não tenho coragem de me livrar não, fica como item histórico aqui. É a recordação, né? Exato. Bom, a gente vai começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, e tem um follow-up, ele é quase, tá entrando já em follow old, tá em follow meia-idade aqui, Ted Lasso, que voltou a virar notícia nessa semana sobre por que ainda não tivemos uma quarta temporada. E o resumo é, não teve novidades, né? Ainda a culpa é do Ted, né? Que ele não quer fazer, o Jason Sudeikis, que não topou ainda a ideia, mas dá pra ver que existe todo um mercado interno das pessoas que fizeram a série que estão ainda na campanha, né? Pra ver se conseguem emplacar alguma coisa sobre isso. Ted Lasso. Parece que ninguém quer deixar Ted Lasso ir embora, né? Até porque a série acabou já faz tempo, mas todo mês aparece alguém falando, alguma entrevista, alguém se perguntando de Ted Lasso. O pessoal não quer deixar a série ir embora, né? Mas tá aí mais uma entrevista com o co-criador da série, Bill Lawrence, e perguntaram pra ele: e aí, Ted Lasso? Vai ter uma continuação? Vai ter um spin-off? Vai ter alguma coisa? E a resposta é aquela que a gente já sabe, né? Que o Jason Sudeikis, se ele quiser que tenha, vai ter, mas no momento ele tá seguindo a vida dele, então provavelmente ele não quer. E aí a gente fica nessa. De novo, como o Marcos falou, aparenta ter muita demanda para ter algo de Ted Lasso, um spin-off, uma continuação, mas pelo menos por parte do Jason Sudeikis parece que ainda não rola um interesse, talvez ele tá curtindo a vida dele de um jeito mais tranquilo, depois de ter se dedicado à série. E essa entrevista deixa bem claro que as pessoas querem, né? Tem fãs que querem. Provavelmente tem gente dentro da Apple que também quer, porque a série é super popular mesmo depois de ter acabado, né? Ganhou vários prêmios. Tem pessoal da equipe da série que quer. Mas, né, o criador da série ainda não quer, então deve continuar assim por mais um tempo. Eu acho difícil uma nova temporada, eu acho que não rola mais. Mas quem sabe um spin-off algum dia.
Eu também, quando eu vi essa notícia, eu pensei, acho que já passou o timing. Sei lá, daria preguiça, acho, hoje em dia, de uma temporada nova de Ted Lasso, porque ia ser claramente espremendo uma história que não existia pra fazer mais uma temporada. É um pouco que nem Star Wars, né? Eu comentei isso no DT faz um tempo. É óbvio que Star Wars nunca aconteceu. Mas ultimamente parece que estão inventando história pra poder. É tudo história inventada, óbvio, né? Mas estão inventando história demais pra fazer um conteúdo que talvez não precisasse existir. Enfim. Agora, uma coisa que a Apple poderia fazer, porque teve uma briga muito grande. Uma briga não, né? A série da Warner. E Ted Lasso foi feito, desenvolvido em parceria com a Warner, a Apple comprou os direitos pra exibir, etc. E a Warner tá à venda. Teoricamente, né? Tem toda uma briga lá da Warner Universal, e que a Universal pode vender a Warner, não sei o que, Discovery junto. Vai que a Apple compra a Warner, aí ela fica com os dois lados do contrato em mãos pra fazer alguma coisa, né? E não sei se isso justificaria comprar um estúdio inteiro só pra fazer uma temporada ou um spin-off de uma série, mas vale manter isso aí no radar. Vai que, né? A gente vai parecer que foi muito inteligente se isso acontecer. Vai que. Enfim, agora uma outra coisa rápida sobre a Apple TV Plus que me chamou a atenção foi que a Apple tá com um filme novo pra estrear chamado Wolves, que é com o George Clooney e com o Brad Pitt. E, bom, tem o trailer aqui, né, pra quem quiser saber mais sobre a premissa. E ele ia estrear no cinema e a Apple cancelou a estreia no cinema pra fazer uma estreia bem pequenininha e já vai jogar direto no streaming. Me surpreendeu por serem, né, atores que o mundo inteiro gosta, o mundo inteiro assiste. Filmes com eles geralmente são bons, né? Eles são amigos e dá pra ver na tela, né? É o próprio o Ocean, como é que chama lá? 11 Homens no Segredo, 12, 13, 60 Homens no Segredo. Mostram que eles têm uma química bacana na tela, né? Já foi confirmado, pelo que eu vi esses dias, um Wolves 2. Então, na pior das hipóteses, ninguém morre no filme. Mas a Apple cancelou uma estreia grande no cinema pra já trazer direto pro streaming, o que entra no balaio de corte de custos, talvez, porque o custo de você promover um filme, às vezes, é o preço do filme. Eu vi, acho que foi o Matt Damon explicando isso uma vez. Você faz um filme, 40 milhões de dólares, para promover no mundo inteiro, mais 40 milhões. Então, para você ter lucro no filme, você tem que dobrar o quanto ele custou para fazer. Distribuindo no cinema isso, que te repassa só uma parte, você tem que faturar 3 vezes mais esse valor. Então fica muito insustentável isso aí. Aí eu ouvi essa notícia e falei, tá aí. Born Identity tem razão. Acredito eu que o assunto aqui seja mais custo mesmo, porque num primeiro momento você até pensa, talvez a Apple não tá botando fé no filme, ele vai flopar, e aí eles cancelaram a estreia no cinema pra estrear direto na plataforma. Mas já tem uma sequência confirmada, então se eles não estivessem apostando no filme, eles não teriam confirmado uma sequência. Logo, dá pra imaginar que realmente foi mais relacionado a corte de custo mesmo. Nós já até falamos aqui que a Apple tá fechando a torneira do Apple TV Plus, tá sendo mais seletiva. Já era, tá sendo ainda mais seletiva com os projetos, com o que eles vão investir, no que eles vão colocar mais dinheiro. E então, esse cancelamento dessa estreia em cinema também me parece ser mais relacionado com a questão do dinheiro mesmo, porque realmente você lançar em cinemas, colocar o filme para rodar no mundo todo, fazer divulgação, custa dinheiro, e se no momento a Apple não está querendo gastar tanto assim com o Apple TV Plus, acho que faz sentido por esse lado pensar que eles vão cancelar a estreia no cinema e já liberar direto na plataforma, o que para os assinantes é uma maravilha, né? Porque daí você já ganha um filme novo logo de cara, ao invés de ter que esperar o filme pro cinema, e aí só depois ele aparece lá no Apple TV Plus. Exatamente. E tem uma coisa que eu lembro, foi o pessoal da produção, acho que não foi, o Carlos Saldanha é diretor, né, brasileiro, mas acho que não foi ele, mas alguém falou, cara, a gente lança um Era do Gelo, a venda de DVD se paga. Então, quando continuar vendendo DVD, vai sair Era do Gelo 412, porque, por que não, né? Então acho que o Wolves 2 pode ser essa conta. A gente sabe que Brad Pitt e George Clooney vão gerar um pouco de assinatura. Se compensar fazer o filme, maravilha, faz o 2, o 3, né? Vira. A Apple tá louca pra emplacar uma franquia. Não sei se isso tem poder de franquia, mas você já vai ter 2 filmes, não é de se dispensar, né? Com certeza. Muito bem, agora a gente vai trazer. Tem uma outra notícia que tinha pintado aqui, acho que a gente repercutiu rapidinho, que era a iniciativa do programa celular seguro do governo para impedir ou minimizar problemas de celular roubado, aí limpa a conta do banco da pessoa, porque tinha o caminho todo para fazer lá e facilitar o bloqueio, uma parceria entre as fabricantes, as operadoras e sistemas operacionais, etc.
E nessa última semana pintou a notícia de que o Ministério Público, quem que foi? O MJSP, o Ministério... Foi o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso, boa. Pediu para que tanto a Apple quanto o Google incluam a opção nos sistemas de travar por senha o aplicativo de e-mail. Aí eu pensei, eu acho que esse pessoal não escuta a fonte, porque a gente já falou sobre como essa é uma das funções que vai chegar, pelo menos no iOS 18, mas ainda assim, isso virou notícia, né? Exato, então o MJSP pediu que tanto Google e Apple incluam biometria para acessar aplicativos de e-mail, que, como o Marcos falou, acontece, a gente sabe que acontece muito de, furtou, roubou o celular ali desbloqueado na mão, e aí o bandido já corre para acessar a conta e mudar a senha, e com o aplicativo e-mail aberto lá, você consegue fazer todo esse tipo de coisa, né? Dá para mudar a senha, pedir para trocar senha, então fica muito mais fácil. A Apple lançou o Stolen Device Protection, que adiciona lá uma camada extra de segurança, que para você mudar a senha do iPhone pede é só depois de 1 hora, você não consegue mudar na hora, tem algumas restrições a mais para você conseguir mexer nessas configurações. Mas ainda assim, né, se roubou o celular com ele aberto ali e a pessoa tem acesso ao e-mail, tem muito o que fazer, fica mais fácil de mudar a senha de contas. E aí, o que o MJSP está pedindo é para implementar a biometria justamente para evitar que esse tipo de situação aconteça, né? Para mesmo que, sei lá, o bandido leve o celular desbloqueado, na hora de entrar ali no mail, ia pedir a senha, o Face ID, o Touch ID, e aí isso dificultaria ainda mais esse processo de já sair trocando senha das pessoas. Então, com o iOS 18, você consegue tanto ocultar o aplicativo e colocar ele dentro da pasta oculta, que daí isso vai exigir senha, mas também, conforme o Marcos notou aqui, você consegue só colocar senha no aplicativo. Então, o iOS 18 já resolveu esse problema, né? Acho que o MJSP não ouviu a fonte, não testaram os betas, mas né, como isso ainda, né, tá... Eles mandaram um ofício para as empresas, então as empresas têm um tempo de responder, e provavelmente a Apple pelo menos vai responder, olha, testa o beta do iOS 18 aí e me fala o que você acha. Acho que vai ser mais ou menos isso. Muito legal ver esse tipo de ação, mas acho que, né, perderam o timing. Se fosse antes, né, alguns anos antes, eles realmente estariam, talvez, pressionando a Apple a fazer algo legal. Mas a Apple meio que já fez isso, então, vida que segue. E virando, acho que essa notícia pode ajudar a trazer atenção para o fato de que isso já é uma possibilidade, será, né? A partir de setembro, né? Teoricamente, né? Quando que vai sair iPhone? Teoricamente setembro junto com esse iOS 18. Então é legal trazer atenção para isso e promover a ideia de isso virar uma espécie de não padrão de mercado, mas que os dois sistemas maiores tenham. Se rolar, maravilha. Mas eu acho que isso já aconteceria de qualquer forma, mas ainda assim é bom ver esse tipo de ação ser proposta como parte de um pacote maior, que é esse do celular seguro, que a gente viu que em diferentes graus foi adotado pelos dois sistemas, né? Não que o iOS tenha adotado muita coisa específica disso, mas o governo com as operadoras vem tentando contornar o que o iOS não dá como padrão para isso, para fazer a parte toda de bloqueio, acompanhamento, parte de e-mail, e tem todo o lance de a partir de agora, se você colocar o telefone como roubado, tem aquele banco de dados, aí se um chip novo for colocado naquele telefone, você consegue rastrear. Vai ter link na descrição aqui para aprofundar sobre isso. De qualquer forma, tá aí. MJSP, escuta a gente. Muito bem, agora quem voltou de um tempo fora, a gente comentou na semana passada, foi o Mark Gurman, que publicou a newsletter dele no fim de semana passado, com algumas informações, mas nessa semana ele fez um apanhadão aí de muito do que tinham contado para ele, que ele resolveu listar e falar sobre iPhone, sobre Apple Watch, sobre Vision. A gente vai falar sobre isso, mas antes, é claro, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero Assinatura de Cafés Especiais, que está com oferta nova para quem escuta aqui o A Fonte e for em Vero com 2 Os, veroo.café/afonte e fizer assinatura anual para receber uma vez por mês um café gostoso na porta de casa. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais em todo o Brasil e manda esse café para quem assina com uma surpresinha gostosa ali todo mês e um mimo tipo chocolate, pão de mel, paçoquinha, que harmoniza bem com o café de cada mês. Na Vero você escolhe o tipo e a quantidade de café que você quer receber, então escolhe receber um grão torrado, que é como eu recebo. Você pode escolher quer uma torra mais clara, quer mais escura, quer ele já em pó,
que é em cápsula para usar na sua maquininha de expresso, e eles torram os cafés todo dia. Então o café que você recebe em casa foi sempre torrado há poucos dias e faz uma diferença gigantesca isso quando você vai na experiência mesmo de tomar o café, já que os grãos, além de serem de uma ótima qualidade, estão sempre super frescos. O café vem sempre com uma explicação também, um encarte, né, que explica quem que é o produtor, a região, a variedade, os métodos melhores para você extrair aquele café específico do mês, qual a proporção do pó para a água. E além disso, a Vero está com uma oferta nova para quem for em vero.café/afonte e assinar o plano anual. Agora, além de aproveitar o desconto que eles dão, já que deixa aí a assinatura anual bem mais em conta do que a assinatura mensal, você recebe um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aliás, o plano anual também é um presentão aí que você pode dar para alguém, né? Fica a dica aí, se alguém gosta ou se acha, desconfia que vai gostar de café e passar a receber por um ano, pelo menos aí, café gostoso na porta de casa, então acessa lá, vero.café/afonte, faz assinatura anual para receber o par de xícaras, moedor manual, prensa francesa, guia de preparo ou então R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Mas tem que ser por meio do link vero.café/afonte ou então usar o cupom AFONTE na hora de fazer o checkout. Muito obrigado a Vero pela oferta nova do patrocínio aqui desse episódio aqui do A Fonte e também por ser o café oficial aqui da Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, começando aqui com de tudo que o German falou, deu trabalho de colocar junto do resto da pauta, que essa semana foi agitada, né? Mas o German falou do que a gente pode esperar aí do iPhone 16 e apesar de, eu não sei o quanto teve coisas 100%, teve uma coisa nova que é sobre um botão, a gente vai falar sobre isso, né? Mas acho que foi o jeito mais simples que eu vi de explicar o que a gente pode esperar do evento da Apple, que deve ser em menos de um mês, né? Ou seja, vem convite por aí. Exatamente, o evento da Apple provavelmente vai acontecer ali no dia 10 de setembro. Eu fiquei me perguntando se vai ser no dia 10 mesmo, se a Apple vai mudar para o dia 11, porque, se eu não me engano, vai ter debate presidencial no dia 10 lá nos Estados Unidos. Sim, E verdade. a gente sabe que a Apple não gosta muito de misturar as coisas e de perder um pouco de atenção, né? Com certeza, entre iPhone novo, requentado e debate, acho que as notícias estarão mais voltadas para debate. Então, mas chuto ali que se não for no dia 10, vai ser no dia Que 11. também é uma data E meio complicada para eles, né? é verdade, também é uma data complicada. Então, mas deve ser ali, né, por volta dessa semana. Quem sabe a Apple faz um evento na segunda. Tirando o WWDC, evento na segunda é mais difícil. Mas, né, considerando que 10 e 11 são datas meio complicadas, talvez seja no dia 9. Mas tá perto, tá cada vez mais próximo. A Apple deve realmente anunciar aí os novos iPhones em setembro. E o German voltou das férias com mais informações sobre o que esperar aí dos novos iPhones, de Apple Watch, de Mac. Mas, como o Marcos disse, iPhone 16 está cada vez mais certo de que não vai ser mesmo uma grande atualização, que vai ser um pouco mais do mesmo. O próprio German fala isso, que desde o iPhone 12, que é o iPhone que teve aquele grande redesign, a Apple vem requentando ali, muda uma coisinha ou outra, mas essencialmente está a mesma coisa. E para quem espera uma grande novidade esse ano, não vai ter, né? A menos que você, sei lá, esteja no iPhone 12 e vai lá pro 16 e vai ter um grande salto. Do 15 pro 16, o salto vai ser bem menor. Ele até falou que o grande marketing do ano será o Apple Intelligence, então a Apple vai se basear bastante nisso para tentar vender os novos iPhones. E que a principal novidade esse ano vai ser botão, que, novamente, eu acho irônico que nós passamos por um momento Johnny Ive, em que tinha até aquele vídeo do iPhone 10 que já começava falando, nós vamos acabar com os botões. E agora, a cada ano, o iPhone ganha um botão físico novo, né? Mas esse ano, os modelos não Pro devem ganhar o botão ação, que é o botãozinho que já tem lá no iPhone 15 Pro, que você consegue customizar e reproduzir as ações que você quer, que eu sinceramente não configuro o meu para nada de diferente. Eu sei que tem pessoas que colocam shortcut, fazem 1 milhão de coisas com esse botão. Eu deixo o meu para colocar o celular no silencioso mesmo. Nunca fez diferença para mim. E agora esse botão deve chegar nos 16. Mas o que deve chamar mais atenção mesmo
é que pelo menos no 16 Pro vai rolar aquele botão novo de câmera, que já tinha uma especulação antiga sobre ele, e o Garmin deu um pouquinho mais de detalhes e me deixa um pouco empolgado, fico curioso, mas eu também não sei se na prática vai ser algo que eu vou usar. Que esse botão ele deve funcionar mais ou menos como o botão de câmeras mesmo. Então, um exemplo aí que o Garmin dá é que você vai dar só um toquinho no botão e ele já vai ajustar o foco automático. Isso câmeras têm, né? Câmeras DSLR, ou até aquelas câmeras digitais antigas. Se você só segurava o botão sem de fato clicar, ele ajustava o foco automático na hora. Então, acho que isso vai ser bem útil. Às vezes você está segurando o celular ali e está desfocado, aí você tem que tirar a mão, ficar tocando ali na tela. Agora, só um toquezinho no botão já vai dar para você ajustar o foco. Eu estou curioso para ver como que isso vai funcionar. Se você apertar esse botão, de fato, vai tirar a foto. E parece que vai ter um jeito para você deslizar pela superfície do botão para dar zoom ou para tirar o zoom, né? Então, isso também me deixou bem curioso. Novamente, não sei se na prática eu vou me acostumar a esse botão, se ele realmente vai fazer diferença, mas parece ser legal para quem gosta de foto. Fiquei curioso. E aí, a outra novidade, que além de chip mais rápido, que isso a gente sabe que já vai rolar, é a tela maior, que também já tinha rumor disso, e o Garmin corroborou que a tela do Pro vai de 6.1 para 6.3 e o Pro Max vai de 6.7 para 6.9 polegadas. Então a tela deve crescer um pouquinho mais, a borda deve ficar ainda mais fina. Mas, de novo, comparando do 15 para o 16, são mudanças bem discretas, bem pontuais. Nada de novo design, coisas muito diferentes, né? Mas teremos aí um chip novo, esse botão da câmera e as telas um pouco maiores. Eu tava caçando aqui, no episódio 44 da Fonte, que aconteceu em abril de 2023, eu falei, ia ser mó legal se tivesse um botão no iPhone que você apertasse um pouquinho, ele desse foco, se você apertasse inteiro, igual com a câmera. Olha só, né? Quase um ano depois, não veio naquele ano, mas talvez a gente veja isso, achei bem O bacana. Marcus Garman. Tá vendo só, né? É o bom de a gente inventar um monte de coisa que uma hora a gente acaba acertando, né? Tipo o relógio parado que acerta 2 vezes por dia, que oração, né? Ainda assim, eu fiquei orgulhoso dessa. Gostei muito da ideia do zoom mesmo, de você deslizar o dedo ali para dar zoom, porque é a interface, já reclamei sobre isso, vou reclamar rápido. A interface de câmera do iPhone, ela é terrível. Ela foi ficando com tanta coisa enfiada e escondida e de gesto e desliza para fazer. Você quer dar zoom, daqui a pouco você tá no vídeo, aí você quer voltar, tá em slow motion, o pássaro já voou. Perdeu a foto, né? Isso é comum, é frequente, então a gente ter no botão ali a opção de você estar filmando, de você, antes de fazer a foto, deslizar o dedo para dar o zoom, super bacana, devem ter aprendido mesmo aí com os AirPods, né, para fazer esse tipo de interação. Gostei bastante. Sobre tamanho, ele cresceu um pouquinho a cada versão, é quase tão garantido quanto a câmera está um pouquinho melhor, né? A gente todo ano vê ele 0.1, 0.2, vai de pouquinho em pouquinho. Mas se ele chegar, a versão Pro Max chegar a 6.9 polegadas, ele vai estar a menos de 1 polegada, eu acho, do tamanho de um iPad mini. Qual que é o tamanho do iPad mini? Acho que o iPad mini atual tem 8 polegadas. Ah, tá. O primeiro, deixa eu ver qual que era o primeiro, porque eu lembro que era... O primeiro 8.3. acho que era 7. 8.3. Era 7.9 e foi para 8.3. Ah, tá. Então, 7.9, se o desse ano aqui serão 6.9, tá aí. Vai estar 1 polegada de seu tamanho do iPad mini. O que eu adoro, né? Telona é comigo mesmo. Eu gostei bastante de ver essa pequena melhora. Ele falou, né, sobre como o Apple Intelligence deve ser o foco desse iPhone. Zero surpresa aí, mas fico empolgado para saber o que ele vai ter de coisas exclusivas de Apple Intelligence. Não sei se isso cola com uma especulação que eu vi, que eu achei... Virou uma notícia meio... a Apple pode cobrar até $20 por mês por IA, que é só com base em alguém que chutou isso no programa de TV, porque os outros custam $20, então por que a Apple não cobraria? Mas vamos ver se pinta... O que vai... O que vai pintar de Apple Intelligence, mesmo com o atraso disso para o iOS 18.1, a Apple tem que falar sobre isso no evento e falar, 18.1 vai ter isso, mó legal, né? E como eu disse, em janeiro, zero diferença, isso ter sido atrasado no ano, que nem vai lembrar sobre isso, né? E o fato de iPhones 16 não Pro ganharem o Action Button já era uma coisa que tinha pintado aí no passado, mas é um bom lembrete também de uma
unificação das coisas da linha e de ver como está cada vez mais rápido coisas que chegam na versão Pro num ano chegarem na versão não Pro no outro. Né? Dynamic Island, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Em outras épocas de iPhone, levaria uns 3, 4 anos para a versão não Pro ganhar novidades. Aí de um ano para o outro já vai pintar essa também. Achei super bacana. Aos poucos a Apple tem que fazer isso, até porque a gente tem visto que as vendas estão um pouquinho estagnadas, não que está diminuindo, mas está um tanto estagnada. Então, ela trazer as novidades mais rápido para os outros modelos acaba fomentando mais a vontade das pessoas de trocar de aparelho. Então, não me surpreende que ela vai trazer essas novidades já para os iPhones não Pro. E sobre o Apple Intelligence, eu realmente fico muito curioso na expectativa de ver alguma coisa exclusiva para os novos iPhones. É sempre legal ver a Apple trazer coisas para todos, né? Claro. Tanto que a gente sempre fala que seria muito legal se o Apple Intelligence estivesse disponível também, sei lá, para os iPhones 15 não Pro. Mas, como a gente já sabe que os iPhones novos já não vão ter tantas novidades de hardware, seria legal ver que eles ao menos conseguem fazer algo que os outros não conseguem em termos de Apple Intelligence. Eu acho que deve rolar alguma coisa de câmera, porque é o que chama atenção sempre. Então, talvez tenha algum efeito novo, algum modo de filmagem, alguma coisa que use IA na câmera, e isso deve ser exclusivo. Mas ao mesmo tempo eu lembro que o iPad Pro M4 tá aí e ele não faz absolutamente nada de diferente dos outros em relação a software. Então, vai saber, né? Pois é. Agora, uma coisa que ele também falou foi sobre o iPhone SE, que o Ming Chi Kuo tenta matar a cada 3 meses, depois volta com a ideia de que ele vai sair mesmo. E ele trouxe o que me pareceu novidade, né, sobre como o iPhone SE deve sair, deve ser no começo do ano que vem, com um aspecto de iPhone 14 e com Apple Intelligence. Curioso, hein? Exatamente. Na verdade, isso já vinha sendo. Eu não lembro se foi MacRumors que falou, mas alguém já havia chutado essa. Chutado não, né? Alguém já havia comentado sobre a possibilidade do iPhone SE 4 ser um pouco mais parecido com o iPhone 14. Porque esses rumores do iPhone SE eles são uma grande confusão. Porque lá no começo falavam que a Apple estaria explorando a ideia de lançar um iPhone SE que seria parecido com o iPhone 10R. Eles iam pegar a carcaça do 10R, ia colocar um chip mais novo e pronto, tá feito o novo iPhone SE. Só que o 10R, se a gente pegar para os padrões de hoje, ele já tá meio desatualizadinho, né? Porque tem aquela borda mais grossa em volta da tela, é o notch grandão, o design é arredondado, não tem MagSafe, então é um design que já ficou antigo, sem contar que a tela é LCD ainda. E agora, né, a Apple, até o iPad já está indo pro LED. E aí parece que rolou uma mudança, até por isso a Apple não lançou um SE novo até hoje. E agora o plano é pegar um iPhone mais moderno, né? Provavelmente pelo jeito vai ser o 14 mesmo, e transformar ele num iPhone SE. Eu até achei aqui uma matéria que o Chance publicou no dia 22 de julho, então no mês passado, saiu essa notícia que veio lá do Ice Universe, que é um desses leakers de internet, e ele fala aqui que o iPhone SE, o novo iPhone SE, será equipado com o chip A18. Então, acredito que isso já meio que corrobora o que o Gurman disse sobre o iPhone SE ser equipado com Apple Intelligence, né? A Apple provavelmente vai colocar o A18 justamente para que esse iPhone tenha acesso aos novos recursos, porque o Apple Intelligence, né, ela vai usar isso para tentar vender iPhone. Então, faz sentido que ela acabe colocando aí o chip mais novo no máximo de aparelhos possível. Então, provavelmente esse SE vai ter mesmo o chip A18 e ele deve vir aí com esse aspecto, até ter um render ali do que o 91 Mobiles publicou, que mostra que esse iPhone SE é essencialmente um iPhone 14 mesmo ali com o notchzinho menor, o design mais quadradinho. O que a gente não sabe é realmente sobre a câmera traseira, porque o iPhone 14 tem duas e parece que no caso do iPhone SE até para cortar custos, a Apple vai colocar uma câmera única de 48 megapixels, então ele não deve ter a lente ultra-wide, mas tirando isso, vai ser um iPhone 14 com chip A18, Apple Intelligence e uma câmera traseira apenas, né? Aí tem também a questão do preço, porque tem rumores
sobre a Apple aumentar o valor desse iPhone, porque, enfim, as coisas vão ficando mais caras, ela vai adotar um modelo com OLED, que tem um design mais moderno. O iPhone SE hoje, ele custa US$ 429, se eu não me engano, lá fora. E aí parece que para esse modelo novo, a Apple está considerando algo entre 470 e US$ 500, o que ainda seria abaixo dos iPhones topo de linha, mas deixaria o SE um pouquinho mais caro. Porém, tá aí, iPhone SE deve rolar no ano que vem, segundo o Gurman, no comecinho do ano, que é aquele, a iPhone SE geralmente vem ali por volta de março, abril, então para quem tá esperando o iPhone SE, ano que vem parece ser o ano, então segura aí até abril que Hum. logo mais tem uma geração nova. É interessante que ele adotando o visual do iPhone 14, aí vai ficar estabelecido. Assim como hoje em dia o iPhone SE tem cara de muito velho porque ele tem o Touch ID, ele é um iPhone 8 basicamente, né? E então ele a nova linguagem do que é uma coisa velha vai ser o Note do Face ID, né? O que é curioso porque como a gente acabou de comentar, todos eles agora têm a Dynamic Island, então fica mesmo como a marca de uma geração passada, né? Sobre o preço é importante porque especialmente no Brasil preço é o argumento de venda dele. A Apple no site diz assim, né? Tão poderoso, tão ao seu alcance. Tem a brincadeira, alcance porque ele é menorzinho, então se alcança, mas alcance direto. O primeiro destaque, a partir de R$ 4.300. Então se for US$ 429 lá fora, vezes 10 basicamente, né, poderia custar 5 mil aqui, é um aumento significativo. Tem que lembrar que o dólar deu uma estourada aí, então se a Apple for precificar, vai precificar em comparação com o dólar do momento de precificar, né? Então, acho que ele já aumentaria de preço mesmo se mantendo em 430 lá fora, né? Então, vale se preparar para isso. Ela pode até equilibrar, né? Tem mercado, como ela vende no mundo inteiro, tem mercado que ela pode deixar o preço mais elástico do que em outros e no fim das contas, no bololô todo, tudo se compensa, ela fatura um caminhão de dinheiro do mesmo jeito. Então, ela poderia escolher manter ele nesse preço aqui no Brasil, mas também acho meio difícil, né? Mesmo porque se ele for um pouco maior, tiver o Face ID, etc., o design industrial, né, parte de hardware mesmo, com essa cara de mais nova, apesar de velha, né, com a borda mais arredondada. Como ele é hoje, na verdade, se você pensar, né, que ele tem os cantos mais arredondados, as bordas, né, digo, não os cantos, os quatro superiores e inferiores ali. E o iPhone 13, por exemplo, é reto, né, a partir do 14 que ele ficou mais gordinho nas laterais de novo, que é tipo 8, né, então é uma cara de passado e de futuro ao mesmo tempo, mas tá aí. Agora que o Gurman cravou, eu acho que dá pra pelo menos começar a juntar no porquinho aí as moedinhas, porque deve mesmo estar aí no horizonte. Agora, olhando mais pra frente ainda, ele seguiu falando de iPhone e comentou o que ele sabe sobre esse iPhone 17, né? Agora já estamos em setembro do ano que vem. O 17, pelo menos a teoria, né? Esse 17 mais fininho e como também que a Apple deve posicionar esse iPhone no mix inteiro de produtos, né? Que a explicação fez sentido, mas me surpreendeu a posição que ele deve ocupar ali. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, então a gente teve esses rumores sobre a iPhone Slim, que eu até já comentei que na minha cabeça esses rumores não faziam muito sentido, porque o pessoal começou falando, ah, a Apple tá trabalhando num iPhone super premium, super fininho, com design diferente, e ele vai custar mais caro do que os Pro. Eu fiquei tipo, sei não, hein, estranho. E agora o que o Gurman falou dá um pouco mais de sentido a esse rumor, porque segundo ele a ideia não é fazer um iPhone mais premium do que os Pro, mas sim um iPhone que estará entre o modelo de entrada, né, o modelo base, e o modelo Pro. Então seria um modelo Air, né, um modelo do meio. Ele até usou esse Air, né, não que esse será o nome, ou Slim, tudo isso é um jeito de se referir, né, ainda não tem um nome oficial, mas seria quase que um iPhone Air. Então teria o iPhone Air e o iPhone Pro. E a ideia desse iPhone Slim, iPhone Air, é realmente funcionar como uma opção do meio para quem quer algo diferente do que o modelo base oferece, mas que também não está disposto a pagar pelo que o modelo Pro tem a oferecer, porque daí o Pro acaba sendo mais caro, né? Realmente seria algo ali que ficaria entre os dois. Até o Gorman fala algo ali na coluna dele sobre como que a linha de iPhone funciona hoje, porque hoje você, na verdade, desde o iPhone 12, que é o que ele fala,
a Apple já vem tentando colocar modelos diferentes. Ela tentou o Mini não deu certo. Daí agora ela colocou o Plus para ser esse modelo entre o iPhone base e o iPhone Pro, que o Plus é essencialmente o iPhone base, só que maior para quem quer uma tela maior, mas não quer comprar o Pro. Só que hoje a diferença de preço, né, na escadinha de preço, esse modelo do meio ele acaba ficando muito esquecido. Porque você tem o iPhone 15 normal por US$ 799 e o Pro ele começa em 999. Então a gente está falando de US$ 200 de diferença. Mas no caso do Plus, a gente já tem um iPhone de US$ 899. Aí são apenas US$ 100 de diferença para o modelo Pro. E aí o Plus, que né, é essencialmente o modelo base, só que maior, acaba ficando esquecido, porque o pessoal fala, são US$ 100. Aqui é mais dinheiro envolvido, mas lá fora, poxa, são só US$ 100, então a pessoa acaba indo direto para o Pro. E segundo o Gurman, a ideia da Apple é justamente ter um iPhone do meio que seja mais legal, mais fininho, que tenha um design diferente, para convencer talvez mais pessoas a fazerem o upgrade, mas, né, para que ao mesmo tempo essas pessoas que não queiram gastar com o Pro tenham ali algo a mais para ela gastar, para não ficar só no modelo base. Lendo tudo isso, né, vendo todos esses rumores, me faz pensar que os modelos Pro vão ficar mais caros. Sim. Porque senão cairia na mesma coisa de, tá, ter o iPhone Air, mas aí com US$ 100 a mais você tem o iPhone Pro. Então, eu acho que no ano que vem os iPhones Pro vão ficar mais caros e aí, por consequência, a Apple vai lançar esse Air, que vai ser um pouquinho mais caro que o normal, mas por ele ser mais fino, ter um design diferente, talvez ele faça mais sucesso que o iPhone Plus faz hoje e ao mesmo tempo convença as pessoas a gastarem um pouquinho mais sem gastar US$ 200, US$ 300 para subir até o Pro. Então, com o que o Gurman falou, os rumores me parecem fazer um pouco mais sentido do que aquela ideia de que o iPhone Slim seria um iPhone super premium que ia custar mais caro do que o iPhone Pro. Que isso, para mim, não me desce muito mais com essa ideia de ser um iPhone do meio. Apesar de eu achar que vai ficar meio bagunça, meio confuso, faz um pouco mais de sentido. A linha fica confusa porque ia ficar empolgante demais pra todo mundo. Pra todo mundo não, né? Que fosse comprar o iPhone normal, você tá só trocando de iPhone. Mas você escolher entre o fininho, que tem cara de uma coisa super nova, ou o mais poderoso, né? Que é um pouquinho mais grosso. E o Gurman até fala, né? Lá na frente a Apple, claro, vai querer né, deixar todos os iPhones mais finos mesmo. Mas essa distinção eu achei interessante, né? Que o iPhone mais diferente não vai ser o topo de linha, pelo menos de acordo com essa organização aqui que o Gurman disse que a Apple vai tentar propor, mas fez mais sentido mesmo, né, do que ter o Slim, que ia ser mais caro ainda só por ele ser mais diferentão. Você bater o olho e vê, né, que é um iPhone bem diferente. Ainda assim, interessante esse mix que a Apple deve ter aí no final de 2027. Estamos bem avançados aqui no tempo. Agora ele falou também, vamos falar sobre o Mac Mini, que a gente comentou no comecinho, que se o Gurman estiver certo, nem caberia um CD dentro desse próximo Mac Mini, que vai ficar do tamanho de uma Apple TV. O que é curioso, porque a primeira Apple TV tinha o tamanho do Mac Mini, né? Agora a Apple TV diminuiu e o Mac Mini deve seguir, ficar naniquinho, né? Exato, o Gurman já tinha falado que a Apple estava preparando novos Macs M4, que a partir do final desse ano a gente já deve ver alguns Macs com chip M4. Parece que o Mac Mini será um dos primeiros dessa leve, então potencialmente no final do ano a gente já vai ver esse Mac Mini. E agora, segundo o Gurman também, esse Mac Mini será completamente redesenhado. A ideia é fazer um Mac bem menor do que ele é hoje, mais parecido com a Apple TV, que é uma caixinha menorzinha. Parece que ele vai ficar um pouquinho mais alto, né, para acomodar ali tudo, mas em questão de tamanho mesmo, de espaço que ele ocupa, vai ser bem menor. É a primeira vez que o Mac Mini será redesenhado meio que desde 2010, porque foi em 2010 que ele ganhou esse design atual. Aí ali por volta de 2012, 2013 teve aquele momento que a Apple tirou o leitor de CD dele, ficou um pouquinho mais fino, mas continuou com o mesmo tamanho. Depois o Mac Mini ganhou a cor cinza espacial, que daí sumiu, voltou a ser prata, mas essencialmente é a mesma carinha desde 2010, então já há mais de quase 15 anos, na verdade, sem uma grande atualização de design, mas parece que agora é a hora. Então,
vão ter versões tanto com o M4 e com o M4 Pro, que a Apple oferece já a versão base e a versão Pro para o Mac Mini. E parece que esse modelo mais compacto terá pelo menos 3 portas USB e uma porta HDMI para conectar aí nos monitores externos, porque o Mac Mini, de novo, ele é só uma CPU que não vem com nada. Eu estou bem empolgado para ver esse Mac Mini. Eu confesso que eu não. Já tive vontade de ter um Mac Mini, mas por praticidade eu acabo tendo um MacBook mesmo. Eu acho mais prático ter um MacBook. Mas fique empolgado, porque eu sei que tem gente que gosta do Mac Mini. Hoje é o Mac mais barato, acho que ele custa US$ 500 lá fora, se eu não me engano. Então é o Mac de entrada para muitas pessoas, para principalmente desenvolvedores. Eu sei que muita gente que está começando a desenvolver, quer ter um Mac, acaba procurando o Mac Mini como opção, porque ele é bem mais barato do que os outros. Então vai ser bem interessante ver esse novo design mais compacto, ver o que dá para fazer graças ao Apple Silicon. Aqui mesmo eu acabei de ver, no Brasil o Mac Mini custa 7.499, né? Todos os outros Macs custam acho que de 10, 12 mil para cima. Então é uma diferença bem grande. E se a Apple conseguir redesenhar e ao mesmo tempo manter esse preço, né, de US$ 500, né, de 7 mil aqui no Brasil, vai ser com certeza um modelo que vai chamar a atenção das pessoas. Tenho certeza que a galera, pessoal de desenvolvimento, pessoal que, né, quer ter o primeiro Mac, vai se sentir bem atraído a ter um Mac Mini com um design mais compacto. É engraçado que se ele for desse tamanho mesmo, vai lembrar o adaptador de DeX da Samsung, só que ele inteiro vai ser o computador, né? Mas é o tipo de coisa que eu queria ter um uso para um negócio desse, só para comprar um computador naniquinho desse e deixar fazendo aqui. Tem todas as preocupações de, né, dissipação de calor, etc. Vamos ver como é que a Apple lida com isso. Não sei nem se caberia uma ventoinha. Se bem que a Apple TV tem uma ventoinha. A Apple TV tem uma ventoinha. Então esquece tudo que eu falei. Tá bom, então cabe. Ok, né? E ele mais compacto assim me lembra a história do Steve Jobs, que jogou o protótipo de iPod no aquário para falar, se tá saindo bolha, tem ar. Se tem ar, tem espaço. Se tem espaço, dá pra diminuir. Reduzam, né? Então, me lembra essa história. Será que o Mac Mini novo vai boiar? Enfim, esses são os rumores a respeito do Mac Mini. E uma outra coisa que o Gurman trouxe também, tá acabando a newsletter dele, mas tem mais 2 assuntos ainda. O primeiro deles é sobre as iniciativas de imersivas da Apple, que a Apple segue trabalhando em um modelo mais barato do Vision para lançar no começo do ano que vem, foi o que ele falou? Deixa eu ver aqui. Eu lembro que ele falou ano que vem, mas eu não lembro exatamente se foi no começo do ano que vem. Tá, talvez seja eu otimista demais aqui. Mas enfim, que seja no ano que vem. E que ela segue também investigando o que seriam os óculos tipo os Ray-Ban Meta Stories Glasses aí, que eu sei que o Felipe tem. Que isso parece um pouco mais distante, porque a Apple ainda está tentando achar alguma coisa que justifique isso existir, trazer talvez uma tecnologia que diferencie até mais aí do Facebook, mas que ela segue comprometida com a divisão Vision, né? Eu até brinquei na semana passada que vai que a Apple um dia decide aí falar, gente, o Vision foi uma alucinação coletiva que a gente teve aqui, vamos descontinuar e vamos conversar, né? Mas não, a Apple segue comprometida. Saiu a notícia de que acabou de ultrapassar acho que os 2.500 apps nativos, né? Que eu vi que tem o William mais Max... apps do que usuários. Exatamente, né? Tem mais, o William Max brincou sobre isso. Tem mais apps do que usuários agora. Parabéns pelo feito e para todos os envolvidos. Mas fato é, Gurman disse que a Apple segue investindo em um Vision, seja Pro, seja no Pro, só que mais barato. A gente pode discutir aqui o quanto ele teria que ser mais barato para justificar o pessoal comprar, porque não sei se preço, apesar de ser um impeditivo enorme, é a única coisa que impede o Vision Pro de ser o sucesso que ele parecia que poderia ser quando ainda era o rumor, e que, paralelo a isso, óculos conectados, com IA talvez, seguem como uma investigação criativa tecnológica lá dentro. Esse rumor do Vision Pro mais barato, né, do Apple Vision, não Pro, que seja o nome dele, se eu não me engano, tinha ali, os primeiros rumores falavam que a Apple poderia levar uns 2 anos para lançar esse modelo. Aí agora o Gurman já falou que a meta da Apple é que ano que vem já tenha esse modelo, talvez motivado pelo fato de que as vendas do Vision Pro atual não estão lá essas coisas. Então, até teve aquela outra notícia que o desenvolvimento de um Vision Pro 2 foi suspenso justamente porque a Apple queria focar em um jeito de, né, não só alavancar as vendas atual, mas de fazer o Apple Vision ir para frente. Então,
pode ser que isso tenha motivado a Apple a acelerar o lançamento desse Vision não Pro, de uma versão mais barata. Mas isso é um impasse muito grande e não sei nem se isso consegue resolver aí a situação do Apple Vision no momento, porque até o Gurman fala, para a Apple está muito difícil reduzir custos, porque o que faz o Vision Pro ser legal é toda a tecnologia embarcada nele, são as telas de alta resolução, toda a construção dele. Se você começa a tirar coisas, daí talvez ele já não fica tão legal assim, né? Então isso já é um ponto. Só que para cortar preço, você precisa tirar coisas. Então a Apple está nesse impasse. O que que dá para tirar sem afetar muito a experiência do usuário? Uma coisa, né, que a gente sempre fala aqui, que eu tenho certeza que vai sair é aquela tela da frente com que mostra os olhos. Tenho certeza que vão trocar aquilo por uma luzinha e é isso, não deve ter. Mas em questão de resolução, de chip, daí eu já não sei o que que vai acontecer. Mas a Apple está tentando aí achar formas de deixar o Apple Vision não Pro um pouco mais barato. Só que mesmo assim, aí eu me pergunto, né? Mais barato quanto? Porque sei lá, o Vision Pro custa 3.500 lá fora. Se custar 2.500, 2.500 ainda é muito dinheiro por um device. E eu acho que a pessoa que gastaria 2.500, ela talvez, né, até já gastaria os 3.500 Exato. e não faria tanta diferença assim. Então acho que para chamar atenção por preço, para a Apple brigar por preço, deveria ser algo como o Gurman falou, custar uns 1.500. Só que metade do preço, a Apple vai ter que cortar muita coisa ou abrir mão de muito lucro para vender esse negócio por 1.500. Não sei se vai rolar. Vai ser um monóculo. Exatamente. Fecha um olhinho ali e usa só no outro. O Apple Pirate. Mas outro problema do Apple Vision, isso vale pro atual Vision Pro, para qualquer modelo que venha, é que a plataforma tá muito arrastada. Então, mesmo que custe 1.500, vai ser a mesma história. O pessoal vai na loja, vai testar, vai achar divertido. Só que daí vem a pergunta, tá, o que eu vou fazer com isso agora? Que a gente tem visto é meio que é legal, mas não dá pra fazer nada, sabe? Essa é a sensação. Eu não testei o Vision Pro. Eu sei que o William Max tá com um e ele de vez em quando posta algumas coisas da experiência dele. E me parece assim que é um negócio legal, divertido, mas que é isso, sabe? Ele ainda não. Porque trabalho fica meio difícil, porque ele meio que roda iPadOS, tem todas aquelas limitações que a gente já sabe. Então, né, gastar 1.500 pra assistir vídeo. É complicado. E com asterisco, né? Porque Netflix tem que ir pro Safari, YouTube você tem que ir pro Safari. Então a experiência acaba sendo pior do que você usar no iPad que tem o aplicativo bonitinho. Então são muitos problemas para a Apple resolver. Ela tem o problema de encorpar mais o ecossistema, que né, vem a notícia agora, estamos comemorando os 2.500 aplicativos, mas que aplicativos são esses? É. Então tem esse ponto. E a questão do custo, eu quero ver o que eles vão fazer para conseguir cortar o preço, porque se cortar pouco o preço, não vai fazer diferença. E se cortar muito o preço, ou eles vão ter que abrir mão dos lucros, que eu não sei se é algo que a Apple quer fazer, ou vai ter que afetar muito a qualidade do produto e aí também acaba perdendo o apelo que ele tem diante dos concorrentes. Então a Apple tá numa saia justa aí, mas segundo o Gurman, ano que vem, a meta pelo menos, é lançar um Vision não Pro para tentar ver se a galera se empolga mais com o Apple Vision. É, a minha conclusão é: esse é o Galaxy Fold da Apple. Eles vão insistir que é maior sucesso para quem gosta e para quem tem, mas o mercado talvez seja menor do que ele parecia em 2012, quando começou o projeto. Então, sei lá, vamos ver. Agora, quem também ganhou um destaque rápido na newsletter foi o Apple Watch de plástico. A gente comentou na semana passada que a Apple pode lançar e etc, e por quê, qual seria o mercado. O Gurman também deu um pouco mais de contexto sobre por que e para quem sairia um relógio, um Apple Watch com esse acabamento. Acabamento não, né? Com a carcaça, o material mesmo ser de plástico. Esse rumor ele saiu muito do nada. Eu fico muito surpreso que ninguém estava falando sobre Apple Watch de plástico. Aí faltando menos de 2 meses pro evento da Apple. Ah, então, Apple Watch C vai ter plástico. Uai, gente, que isso? Do nada. Eu, de novo, fico um pouco cético quanto a isso, né? Eu acho que o alumínio fica muito bonitinho ali com o Apple Watch, mas
o Gurman até explicou que tem um contexto justamente, né? A ideia, primeiro, é trazer mais cores para o Apple Watch. Então, seria meio que tornar o Apple Watch, né, um modelo mais divertido, né? Para quem quer cores, para quem quer novas combinações, para quem quer fugir daquele alumínio tradicional, prata, cinza espacial. Então o plástico permitiria mais cores, né? Essencialmente ali eu só consigo imaginar o iPhone 5C. Vem o iPhone 5C em miniatura, assim, grudado no pulso na minha cabeça, quando eu penso em Apple Watch de plástico, né? Então, não sei o que que a Apple vai fazer quanto a isso, se vai ser um plástico brilhante, se vai ser um plástico diferenciado, mas parece que o negócio tá sério mesmo quanto ao plástico. Porém, o Gurman explicou, né? O motivo principal seria voltar esse modelo para crianças. A Apple já vem batendo um pouco nessa tecla, já faz um tempo que eles lançaram a opção de você configurar um Apple Watch para criança, que daí não precisa nem ter o iPhone, você consegue, o pai consegue usar o iPhone, configurar, tem que ser um modelo celular, mas daí você consegue configurar o Apple Watch para criança, para ela conseguir mandar mensagem. A Apple até lançou faz acho que uns 2 meses, uma página chamada Apple Watch for Kids, que daí explica como é legal usar o Apple Watch para criança. Então, até o lançamento dessa página me faz realmente acreditar que existe essa possibilidade de um Apple Watch de plástico voltado para crianças, que a gente sabe, né? Criança vai lá para a escola, vai bater o negócio, vai quebrar, vai sujar, vai riscar. Então, acho que acaba fazendo mais sentido o plástico. E isso também ajudaria a reduzir preço, porque hoje você tem essas smart bands, até os relógios da Samsung, eles são mais baratos. Lá fora o SE custa $249, e segundo o Gurman, talvez com um modelo de plástico, a Apple conseguiria trazer isso ali para casa dos $199. Então, tornaria o Apple Watch ainda mais apelativo. E considerando que o Apple Watch normal custa acho que 399, se eu não me engano, né, a versão base do Apple Watch Series 9, talvez a Apple já tenha visto que o SE não tem tanta demanda assim, que quem quer comprar o de alumínio vai comprar o padrão mesmo ao invés de comprar o SE, e aí ela vai transformar o SE nesse modelo Kids. Não, talvez para o mercado lá fora, né, para o mercado dos Estados Unidos até faça sentido. Não sei como que isso vai se refletir no resto do mundo, porque de novo, eu fico com o pé atrás quanto Apple Watch de plástico, mas também, como eu já comentei aqui uma vez na fonte, eu sempre compro o modelo de aço mesmo, então não vai fazer diferença para mim, eu vou continuar comprando o de aço. Eu achei interessante que ele falou que hoje em dia a carcaça dele custa uns $5 para fazer e que o de plástico cairia pela metade, mais ou menos a metade do preço. Aí eu pensei, bom, a Apple não vai dar $2,50 de desconto, então ela pode engolir mesmo esse lucro maior, porque ela também, assim, custa $2,50 a menos para fazer, vamos cobrar $50 a menos? A pessoa não termina o dia empregada lá, de acordo com o Tim Cook, né? Então vamos ver como é que ia ser todo o equilíbrio disso tudo, mas essa ideia de que se ele for de plástico, com cores mais divertidas, ele pode... E não vai ser o Apple Watch SE-C, não vai ser o Apple Watch Fan, o Apple Watch Kids também não, né? Mas com esse apelo pode fazer mais sentido, porque aí desperta até a atenção de quem hoje em dia tem criança e nem considerou, não chegou nessa página do Apple Watch for Your Kids e não considera que o Apple Watch é feito para criança, né? Tem um monte de criança com o Apple Watch, mas é para pegar esse público que eu imagino que seja o maior, que nem pensa nisso como possibilidade. Então isso, junto de uma campanha forte de comunicação de que existe todo um suporte, uma estrutura para Apple Watch usado para criança, pode funcionar. Vamos ver. E bom, chega de Gurman por hoje. Ele tirou o atraso definitivamente aí em relação às últimas semanas. Vamos trazer um pouco de notícias que não tem a ver com ele, mas que tem a ver com a Apple, né? Que ela liberou, vou falar de iOS, falar um pouquinho mais de IA, de Mac, tem muita coisa para falar ainda. Então, deixa eu fazer rapidamente aqui o segundo patrocínio do episódio de hoje, que é a Gorilla Shield, que segue oferecendo 5% de desconto se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout. Lembrando que esse desconto ele é cumulativo com as promoções do site e tem um monte de coisa em promoção no site. Se você for em gorillashield.com.br, você vai achar capas, películas, fone de ouvido, carregador, cabo, tem acessório, tem mochila. Eles lançaram recentemente, falei há 2 semanas, vou falar de novo que é bem legal, a iTag. Ela é um chaveirinho que você pode usar no seu chaveiro, nas suas chaves, ou usar na roupa,
na mochila, eles falam que você pode botar na roupinha do seu bichinho de estimação. A Larissa pega tudo que eles mandam pra eu testar aqui, fica tudo com ela. Eles não mandaram pra cá, ela tem os equipamentos caros que ela usa no trabalho, ele escondeu ali em um deles esse iTag. E como é que faz? Você cadastra, que você vai configurar, você vê no aplicativo buscar, você coloca o íconezinho, escolhe o nome dele e você passa a visualizar no mapa. Ele tem acesso à rede Find My da Apple, ele não tem aquela UWB, que você aponta o iPhone para lá e para cá, ele mostra quantos metros está de distância, a direção, mas ainda assim você consegue ver no mapa onde que está, junto de outros itens que você cadastre ali, e isso é super útil, você pode trocar a bateria, não é? Tem alguns dispositivos desses que acabou a bateria, acabou, né? Esse não, você troca a bateria, tem um botãozinho, ele faz som, vale a pena dar uma espiadinha, tá com desconto, e se você usar o cupom GHZ tem um desconto a mais de 5%, então entre em gorilashield.com.br ou procura por iTag, ou dá uma fuçada lá que não faltam cabos, tem carregador, tanto por indução, quanto carregador veicular também, tem muita opção, gorilashield.com.br, cupom GHZ no checkout para ganhar esse desconto. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, fazendo um apanhadão de muita coisa que pintou aqui também na semana passada, a Apple voltou atrás numa mudança que me pareceu que estava meio polêmica sobre o aplicativo de fotos. Isso veio no beta mais recente do iOS 18, parece ter sido feito com base no feedback das pessoas que não gostaram, que era um carrossel que tinha ali de navegação, estava meio confuso mesmo. E essa mudança tendo vindo agora, quer dizer que ela entrou a tempo, né? De ser colocada em iPhones, quando que a Apple já está fazendo os iPhones, colocando a versão final lá do iOS 18. E então essa foi uma das novidades. Quer falar rapidinho sobre ela, antes do efeito Thanos, que também chamou a atenção do pessoal na semana passada? Eu fui um dos que não... Eu pelo menos me senti meio confuso quanto ao novo Fotos. Existem coisas dele que eu gosto, né? É legal poder customizar todo. Mas a primeira coisa que eu senti quando eu mexi nele foi: nossa, meus pais vão odiar isso aqui, meus pais não vão saber usar esse negócio. E ele tem umas partes muito confusas, principalmente um carrossel, porque você consegue customizar tanto o carrossel, e aí você ia trocando para sugestões e tudo, e a parte de baixo também tinha as mesmas coisas e ficava meio que redundante, né? O carrossel e o que tinha embaixo. Então, no beta, que a Apple lançou um beta novo do iOS 18.0, que é o iOS que vai sair em setembro para todo mundo, que tem aquela coisa agora 18.1, 18.0, a Apple continua fechando ali os dois. No beta que saiu do 18.0, a Apple mexeu no Fotos e agora não tem mais o carrossel no topo. Tem as seções customizáveis embaixo, mas o topo ali são só as fotos mesmo para você ficar scrollando, não dá para ir para o lado, é só para cima e para baixo mesmo, para tentar facilitar um pouco a navegação. Quando eu vi no Beta 5 que eles já começaram a colocar aqueles pop-ups explicativos com setinha para todo lado, tipo, arraste aqui para isso, clica aqui para isso. Eu falei, gente, isso aí não vai dar certo não. Igual aquele Safari que eles tentaram mexer em tudo no Safari, chegou um beta que a Apple falou, estamos voltando ao antigo com padrão, o novo vai estar escondidinho como uma opção se você quiser, mas agora voltamos. Então, o Fotos tá meio que isso, eles tentaram mudar demais, acabou ficando confuso. Eu sei que teve gente que gostou, mas a minha sensação, pelo menos, é de que estava muito confuso e eles estão voltando um pouco atrás. Continua com o layout novo, mas um pouco mais discreto se comparado ao que a gente tinha no Beta 1. E eu acho que, eventualmente, vão voltar atrás de ainda mais coisas. Eu, por exemplo, odeio o player de vídeo do Fotos novo, que o vídeo fica pequenininho, aí você tem que tocar para ele abrir em tela cheia, mas se você quiser avançar ou voltar ao vídeo, você tem que tocar de novo para sair da tela cheia. Eu odiei isso, eu espero que voltem atrás com isso, mas já é um indício que a Apple tá ouvindo os feedbacks, que ela tá vendo que uma galera não curtiu, e deve ter sido uma galera muito grande para eles voltarem atrás assim, e nesse último beta que saiu na semana passada, eles já reverteram algumas coisas do Fotos. Agora o Marcos brincou com o efeito Thanos e chegou um novo recurso no Safari chamado Distraction Control, que é o controle de distração. E é um recurso do Safari que deixa você esconder elementos da internet. Esse Distraction Control ele já tinha sido vazado antes da WWDC como um Eraser Mode. Alguém falou tipo, o Safari vai ganhar um Eraser Mode para você apagar coisas. E por fim, isso não tinha aparecido no beta, nem tinha sido anunciado na WWDC.
e agora pintou nesse beta do iOS 18, que basicamente você abre esse modo e você consegue selecionar, por exemplo, uma propaganda, um anúncio, um banner, um pop-up, e você clicando ali, rola um efeito, né, literalmente efeito Thanos, que o negócio desmancha assim na tela, some, vira areia, e aí você consegue limpar a página para você focar no conteúdo. De certa forma, meio que funciona como um bloqueador de anúncios, porém depende. E até a Apple fez questão de explicar isso para a imprensa antes de liberar esse beta para todo mundo. E o que também me faz pensar que esse recurso vai render muita dor de cabeça para a Apple daqui para frente, porque a Apple tentou já deixar bem claro, tipo, olha, não é um bloqueador de anúncio. Você pode tirar os anúncios, mas não é um bloqueador de anúncio. Porque o que ele faz? Você não consegue. Quando você abre a página, ela vai carregar normalmente com tudo que a página tem a mostrar, incluindo os anúncios. E aí, se você escolher não ver os anúncios, você vai lá, clica em cima do anúncio e ele vira areia e some. E a Apple diz que depois de um tempo, quando você recarrega a página, esse anúncio ele deve voltar, a página deve voltar ao original dela. Mas nos testes aqui na prática, nem sempre isso acontece. Geralmente leva um tempo, algumas sessões, até ele realmente voltar a mostrar aquilo ali. Então, eu entendo o lado da Apple de não deixar isso sempre fixo, porque se a página carrega ali original, é até igual a gente quando discutimos o uso de IA, por exemplo, que fica coletando coisas da internet. Se tá carregando a página original com o anúncio, tá dando a visualização ali pro criador, ele tá ganhando dinheiro com aquilo. Se a pessoa tirou o anúncio depois, já teve ali o resultado de mostrar o anúncio, então acaba sendo menos prejudicial para quem cria o conteúdo. Mas ainda assim, acaba tirando ali, né, dá a opção de tirar coisas do site, dá a opção de você ter uma navegação ali, ficar navegando dentro do site por um período sem os anúncios. E aí eu me pergunto se eventualmente isso vai virar uma polêmica para a Apple, porque ela teve o cuidado de explicar isso para a imprensa. Esse beta não foi soltado do nada, ela chamou a imprensa para um briefing para explicar que o Safari ganharia um novo recurso que deixa os usuários apagar, e ela teve muito cuidado em reforçar que, olha, não é bem um bloqueador de anúncio, tá, gente? Mas porque todo mundo já estava divulgando, o Safari vai ganhar um bloqueador de anúncio, e né, gera aquele sustinho. Mas tá aí, dois recursos que pintaram no beta do iOS 18.0. O 18.1 ainda não foi atualizado com esses recursos. Deve ser talvez essa semana aí, já deve sair um beta do 18.1 para deixar eles iguais, para igualar esses recursos. Mas na reta final do 18.0, mais duas novidades aí para os usuários que estão testando o beta. É interessante que esse apagador de conteúdos aí foi, como você falou, né? Foi uma matéria que saiu em abril do Apple Insider, um cara chamado Marko Zivkovic. Então, vale ficar de olho quando ele falar alguma coisa assim, que ele tem fontes que, assim, em abril não tinha WWDC, ele falou, os engenheiros estão testando tanto as coisas de IA, quanto esse modo de apagar também. Alguns detalhes, né, ele fala assim, o que você apagar vai se manter apagado quando você voltar, e, né, não é exatamente assim, né, depende muito ali do conteúdo que você apagou, mas o efeito é muito legal, para quem não viu, vou deixar na descrição aqui um link para quem quiser ver esse efeito do Thanos, transformar as coisas em areia, e vamos ver como é que essa função evolui. Eu imagino que mais pra frente, a hora que o mercado se acostumar com a ideia de que dá pra fazer isso no Safari, vá pintar um jeito de você apagar coisas mais permanentemente, ele vai acabar virando um bloqueador de anúncios, mas isso é bem lá pra frente, quando já não importar mais esse tipo de coisa. Então, essa é a minha expectativa, mas tá aí, isso pintou no beta do iOS 18. E vou migrar agora para a Apple Intelligence. Eu falei agora há pouquinho sobre como, por conta de uma entrevista de um analista que falou que o mercado inteiro está cobrando $20 por mês. O mercado inteiro aqui. A ChatGPT Plus é $20 por mês. O Perplexity Premium $20 por mês. O Cloud AI $20 por mês. Quem mais? O Google tem o Gemini Pro $20 por mês também. E a Apple de graça, né? Então eles falaram, então pode ser que lá na frente algumas coisas de IA da Apple podem ser pagas também. A notícia virou, Apple pode passar a cobrar $20 por mês pelo Apple Intelligence. E aí, caos e destruição, né? Não, não é nada disso. Mesmo porque no evento, a Apple não falou nada sobre custo, ao contrário do Satellite Pinging Safety SOS lá, que ela falou, um dia vai custar dinheiros. Não vamos falar quando, não vamos falar quanto, mas vai acontecer. Até agora nada. Nem isso teve
na WWDC. Vamos ver com o iPhone novo se vai ter alguma coisa deste tipo. Mas o que eu entendo disso é que tudo que foi anunciado até agora será gratuito, né? As coisas novas, a gente pode especular o que pode ser novo que não chegou, o que a gente pode esperar que chegue. E isso pode um gigantesco em bold pode ser pago, mas não tem nada prático ou específico. É só um analista que foi entrevistado e falou. Foi a especulação que a gente fez antes, né, da WWDC. Se ia ser pago, se não ia, se ia fazer parte do Apple One, etc. Agora que a Apple anunciou, eu estou falando, escuta, talvez ainda seja pago, né? Mas eu quero... É claro que dá para comentar sobre isso, mas como foi só um comentário de alguém que virou notícia, tem coisas também que eu acho que são até mais interessantes que você próprio publicou no Net5 Mac sobre como o Journal, por exemplo, pode ganhar Apple Intelligence. Quer falar apenas sobre esse rumor de ser pago ou não, mas se você não quiser já pular direto ali pro diário do iOS? Sobre isso de ser pago, é uma especulação e tudo que a gente pode fazer também é especular em cima, né? Como o Marcos falou, no evento a Apple já falou, ó, é grátis. E não era grátis com asterisco, não era grátis até 2030, era grátis, ponto. Então acho que tudo que foi mostrado ali vai ser grátis para sempre. O que pode mudar é, sei lá, ano que vem, na WWDC do ano que vem, ela anuncia alguns recursos e ela fala, ó, esses aqui vão fazer parte do Apple Intelligence Plus, que faz parte do Apple One, e aí só vai ser disponível para quem paga lá a assinatura aqui. Por exemplo, o iCloud Private Relay lá, que adiciona aquela camada de segurança, só está disponível para quem assina iCloud. Então, eu imagino algo nesse estilo. Talvez nem uma assinatura do Apple Intelligence em si, mas esses recursos aqui só para quem paga a assinatura do Apple One. Então, isso eu acho que pode acontecer, mas o que foi anunciado agora no evento, acho que é grátis para valer, vai funcionar assim desse jeito para sempre. E se for mudar algo em relação a ser pago, vai ser para coisas futuras que ela ainda vai anunciar. Mas do que veio agora, acho que não muda. Agora saiu uma patente da Apple. A Apple patenteou algumas coisas relacionadas ao Journal. E é uma patente bem interessante porque mostra várias melhorias que podem ser feitas no aplicativo. E dá a entender ali que o Journal utilizaria o Apple Intelligence, né, utilizaria inteligência artificial para tornar o uso do app bem mais dinâmico. A Apple já melhorou bastante o Journal no iOS 18, colocou filtros de busca, tá mais organizadinho o app, mas ainda assim é um app bem simples no jeito em que ele funciona. Apesar dele ser bem bonitinho, ele acaba sendo bem simples perto de concorrentes. E essa patente dá a entender que o sistema vai entender mais o que você está fazendo para mandar sugestões de forma mais proativa. Então, até a patente dá um exemplo de que, por exemplo, você vai no zoológico e tira várias fotos. E aí já vai chegar uma notificação do Journal falando: você foi no zoológico? Toque aqui para registrar a sua memória. Outra coisa bem legal aqui que mostra seria uma integração com calendário, lembretes, tudo já para organizar de forma mais automática as memórias para você só adicionar ali o seu textinho e já salvar isso. Um outro detalhe interessante dessa patente é que tem uma visualização meio que de como se fosse um chat, uma timeline mesmo, que tem ali, né, a foto, aí você fala, hoje eu fui fazer tal coisa, aí tem a foto, aí você vai rolando como se fosse uma historinha mesmo, porque hoje o journal você adiciona ali o que você quer, tem mídia, música, foto, e fica tudo num cardzinho só com um textinho embaixo. E aí, pelo jeito, pelo menos tem essa ideia de deixar as pessoas criarem memórias mais completas, com uma timeline, com mais detalhes. Então, de novo, isso é uma patente, a gente sabe que a Apple patenteia um monte de coisa que nem sempre vê a luz do dia, mas me parece que isso é bem viável de acontecer, sei lá, não agora, mas possivelmente no ano que vem a Apple anunciar que o Journal tem mais integração com o Apple Intelligence, e eu acho que nesse caso seria muito legal, tornaria o app mais dinâmico, porque eu tentei usar o Journal quando ele foi lançado, e aconteceu o mesmo que aconteceu quando eu testei o Day One e outros aplicativos. Eu tenho preguiça de abrir o app e começar a registrar o meu dia. Se o iOS começar a registrar o dia por mim, tipo, sei lá, ver as fotos que o Journal ele faz isso, só que depende de você abrir o app e fazer algumas interações para daí ele te dar sugestões de memória. Se, sei lá, o sistema já me manda a notificação, olha só que legal que você fez hoje, quer registrado? Tá bom.
Então talvez eu acabe usando mais. Então esse seria um uso bem legal do Apple Intelligence para melhorar o Journal. Mas por enquanto não é nem um rumor, é uma patente, então não quer dizer muita coisa nesse momento. Eu ia te perguntar justamente se você usava o Journal, porque minha impressão é essa, você vira um administrador de registro de memórias, fica meio burocrático, não, a minha impressão, tá? Mas quem usa o Journal, conta pra gente como é que vocês usam, se eu sei que toda a parte de fazer diário, etc., tem uma questão de bem-estar e que isso tudo tem impacto. Então, para quem usa, gigahertz.fm/feedback. Agora, Felipe, por que o povo tá bravo com o macOS Sequoia e chamando ele de Windows Vista? Olha, pra galera da antiga, existia um comercial daqueles Get a Mac, e que até tem no link da matéria do 95 Mac, tem esse comercial lá, que a Apple brincava com o sistema de segurança do Vista. Para quem já usou o Vista deve lembrar que ele era super chato em exibir pop-up de segurança. Tudo que você ia fazer ia aparecer, quer abrir esse aplicativo? Quer abrir mesmo? Tá, confirma aqui que você quer abrir mesmo. Quer abrir o painel de controle? Confirma. Vai mudar a configuração? Confirma. Vai baixar um arquivo? Confirma. Era muito chato, irritava muito. Até o pessoal achava jeitos de desligar essas confirmações porque era muito insuportável. E o macOS meio que tá indo para esse lado. Não, o iOS também, né? Mas o macOS, que é um sistema, que sempre foi um sistema mais aberto do que o iOS, tá indo para esse lado. E com o Sequoia, a Apple tá adicionando ainda mais restrições e isso tá incomodando os usuários. Porque a Apple fez algumas mudanças bem polêmicas quanto à questão de permissões do sistema. E uma delas é que agora no Sequoia você vai ter que ir lá nos ajustes do sistema para confirmar que você quer rodar um aplicativo não notarizado. Que é quando, sei lá, eu crio o meu app aqui, eu não tenho conta na Apple e eu distribuo ele no jeitão assim, sem certificado, sem nada. Então, daí nesse caso, hoje, se você quiser rodar a Apple já, né, deixou um pouquinho mais difícil para rodar esses apps. Você tem que segurar o Ctrl, daí você clica em abrir, daí aparece um pop-up perguntando se você quer abrir mesmo aquele aplicativo, que ele pode não ser seguro, e aí ele abre. Com o Sequoia, não vai ter mais essa opção. Quando você tentar abrir o app, só vai aparecer uma mensagem: esse aplicativo não é seguro. Aí você vai ter que ir lá no sistema, privacidade, segurança, e autorizar, vai abrir o pop-up, você vai colocar sua senha, Touch ID, enfim, e aí vai autorizar a executar esse aplicativo. Então torna esse processo bem mais longo, mais chato, e até, né, para quem, por exemplo, não tem tanto conhecimento assim, às vezes a pessoa acaba até desistindo de usar o aplicativo porque não sabe como abrir ali o app. E o pessoal, né, quem está testando o beta já não curtiu nada porque, pô, tem bons aplicativos, né, não só bons, mas aplicativos necessários que não são notarizados. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que teve um ano que eu baixei o app da Receita Federal para declarar imposto de renda e nem ele era notarizado. Então, assim, é um aplicativo do governo que teria que fazer todo esse trâmite de ir lá em ajustes, privacidade, confirmar. Uma coisa super chata, sendo que até hoje o Mac sempre rodou apps de qualquer fonte, nunca foi um problema. Mas agora a Apple está tentando dificultar isso um pouquinho. E outra coisa que tem incomodado muito os usuários é que existem uns aplicativos que eles pedem permissão para gravar, para acessar a tela do Mac. E é para, enfim, diversos motivos. E com o Sequoia, esses aplicativos agora vão pedir permissão semanalmente para confirmar se você realmente quer continuar dando permissão para esse app acessar a sua tela toda hora. E isso também está irritando muito os usuários do beta. A Apple já confirmou que é uma mudança intencional, só que está repercutindo de uma forma muito negativa e o pessoal está fazendo esse paralelo com o Vista, justamente porque o Vista ficou conhecido por esses pop-ups chatos de segurança. A Apple fez uma propaganda rindo desses pop-ups chatos do Vista. E o macOS meio que foi para esse caminho agora. Tudo tem pop-up de segurança, tudo tem confirmação, tudo pede a permissão do usuário. E não tem um botão de, quero autorizar para sempre o aplicativo X que eu confio a acessar minha tela. Não tem essa opção, pelo menos, né, por enquanto. Talvez com as reclamações isso mude. Mas a crítica é realmente essa, de que o macOS está indo para um caminho que a Apple no passado
criticou bastante e agora ela tá, né, seguindo essa proposta de sempre pedir permissão, de travar mais o sistema para não deixar o usuário, né, com essa desculpa de que nós precisamos proteger o usuário, só que daí acaba irritando o usuário, né? Então tá aí a polêmica do momento. A cada 2, 3 anos, a minha impressão é que o macOS passa por esse mesmo problema, só que com diferentes manifestações. Teve algum ano que a hora que você instalava o sistema novo, para fazer, você iniciava a primeira vez, aparecia 18 pop-ups. Esse aplicativo quer acessar o Bluetooth, esse aqui quer acessar o Wi-Fi, esse aqui quer acessar a rede, esse aqui está fazendo isso, posso copiar? Você permite? E ficava aquele monte de pop-up por 2, 3 dias, qualquer coisa que qualquer app fizesse, ele perguntava, posso? E aí você dava ok e beleza, né? Parece que é isso, só que implementado de um jeito diferente nesse ano. Especificamente esse sobre toda semana o app de permissão de tela perguntar, dá para entender qual que é o problema. Né? Aí a gente pode, né? A gente aqui sabe como é que funciona, etc. Mas pode existir algum tipo de app que está famoso entre as pessoas erradas, em situações abusivas, etc. É que nem os aplicativos lá de pirataria de TV que você fez as matérias. Pode ser que exista um público, um mercado enorme que a gente não sabe, de pessoas que sabem quais são os apps certos para fazer bobagem. Né? Não sei. Tenho certeza que a gente vai ver, em relação a isso, vai ver muito sobre... Vou voltar a falar do Steve Jobs hoje, né? O Steve Jobs, lá na conferência do Walt Mossberg e da Kara Swisher, falando sobre privacidade. Gente, ele fala, eu acredito, as pessoas são inteligentes, eu confio nas pessoas, mas elas têm que saber o que elas estão fazendo, elas têm que ser informadas sobre o que vai acontecer. Então, pergunta para as pessoas, pergunta de novo, pergunta toda vez, com um detalhe, até elas falarem para você parar de perguntar. No macOS, dessa vez, primeiro, não parece estar confiando nas pessoas. Em segundo lugar, não dá a opção de parar de perguntar. Né? Então tem uma diferença conceitual aqui do que significa ser segurança e ser um sistema seguro. Mas está acontecendo o que a gente sempre falou sobre como... E uma coisa que eu sempre comentei, né? O macOS, se fosse feito hoje, inventado hoje, a Apple lança macOS, ele não seria da forma como ele é. Ele seria tipo o iOS, tipo o iPadOS, muito mais restrito sobre o que você pode instalar, sobre o que você pode mexer no sistema. Quer ver como é que é ser o macOS hoje em dia? Olha para o iPadOS, acho que ia ser bem por aí. E nos últimos anos a Apple tem, mesmo com um lance de você poder instalar aplicativos de fora, mas tem que ser notarizado, tem colocado uma cerquinha. É uma cerca viva, não é uma cerca eletrificada, mas tem colocado uma cerquinha ali para guiar não só a experiência, mas especialmente... Ainda não é um muro. Feito. Exato, né? Mas dá para ver o projeto, né? Tem uns tijolinhos no canto ali, eles podem virar alguma coisa. Então eu tô vendo por esse lado. A minha expectativa é que isso vá ser revertido, porque é o tipo de coisa, acho que meio draconiano demais. A gente já viu também a gente esperar por isso e falar, não, vai ser assim mesmo, é costume. Se não gostou, compra o Windows, vocês vão ver só o que é bom pra tosse. Então pode ser também. Eu acho que a gente tá meio no meio desse caminho aí, mas nesse momento me parece meio pesado demais. Pode ser falta de costume, mas dá a sensaçãozinha de que é ela mexendo demais no seu computador, ou querendo dar opinião demais sobre o que você deve ou pode fazer. Não sei, fico dividido. Vamos ver até quando que isso vai prosseguir sem incomodar a União Europeia, né? Porque esse é o tipo de coisa que eu vejo a União Europeia se manifestando. Uhum. Agora, Felipe, eu vou te desejar boa sorte, tá? Porque eu vou pedir pra você explicar quais foram as mudanças que a Apple anunciou na semana passada em relação às regras da Europa e do DMA, porque eu tentei ler e meu cérebro vazou pela orelha, mas eu nunca fui de exatas, então me ajuda. Pois é, a Apple fez mais mudanças em relação às regras lá do DMA, da União Europeia, que a Apple anunciou lá no começo do ano que ia permitir os marketplaces, as lojas alternativas, e que os desenvolvedores que quisessem lançar apps por fora, ou que quisessem simplesmente redirecionar usuários para fazer assinatura por fora da loja, eles teriam que pagar aquela taxa de... a Core Service Fee, teria uma comissão diferenciada. E agora, por conta da União Europeia não ter gostado muito do que a Apple fez, a Apple deu uma afrouxada nas regras, só que também anunciou novas taxas, então tá bem confuso para todo mundo, porque ao invés de simplificar, parece que cada vez eles complicam ainda mais. Então agora tem uma taxa chamada taxa de aquisição inicial, que aparentemente
ela será cobrada quando a App Store conectar o desenvolvedor com clientes lá na União Europeia. Então, se você tem um aplicativo na União Europeia que ele usa alguma das vantagens disponíveis lá, você vai pagar a taxa de aquisição inicial. E aí depois tem taxa de serviços da loja e tem acho que ainda uma terceira taxa que eu tô tentando achar o nome dela aqui. São duas e depende se você vai se manter na App Store ou não, que é uma possibilidade nova, não é isso? É, isso mesmo. Tem uma taxa que depois de 12 meses tem uma taxa que termina, e aí tem uma comissão que continua. É muito complexo. Assim como o Marcos, eu já li, eu já reli, eu li matéria, eu li as guidelines da Apple. E não faz nenhum sentido pra mim. Realmente, assim, parece que a Apple vai criando coisas pra complicar os desenvolvedores. É meio que isso. Ela tenta achar brechas no que a União Europeia mandou ela fazer. Ela fala, tá bom, desse jeito não pode? Então eu vou fazer desse jeitinho aqui, tá? Só que é de um jeitinho que ela ganha tempo com a União Europeia e também complica pro desenvolvedor desistir de tentar entender isso. Ela fala, não, vamos vender na App Store mesmo, esquece Marketplace, esquece venda por fora. O que me parece é isso, que ela tá tentando ganhar esse tempo enquanto ela complica a vida do desenvolvedor. Mas tem essas novas taxas e ao mesmo tempo ela deu uma afrouxada nas regras para quem topa pagar essas taxas e entender o que essas taxas significam. Porque agora, por exemplo, quando você ia redirecionar o usuário para fora, a gente sempre brincou com isso aqui, aparecia aquela tela da morte com letras garrafais gritando que você teria seus filhos sequestrados se você clicasse no link para ir para fora do aplicativo e abrir o Safari para fazer uma compra externa. A Apple vai mudar isso, então agora a tela vai ser mais discreta. Os aplicativos podem abrir, ao invés de abrir o Safari, já abrir a tela ali dentro do aplicativo mesmo para fazer a venda, assinatura por fora, por um sistema que não seja da Apple. Então, por um lado, ela afrouxou as regras que a União Europeia pediu, só que por outro, ela faz uma bagunça com essa questão de taxas e comissões. Que, de novo, eu acho que a proposta da Apple é realmente ganhar tempo ao mesmo tempo em que ela confunde todo mundo para que não seja apelativo, para que a App Store continue parecendo mais vantajosa, porque daí lá o pessoal, você sabe, a taxa é 15%, é 30%, depois de um ano 15% e acabou. Do que você ter que ficar entendendo, tem a taxa aqui que é tantos por cento, daí tem a taxa que é outros por cento, e aí depois de 12 meses muda para isso, e aí tem a comissão disso. Então, a Apple ela está afrouxando as regras, mas ainda assim é tudo muito complexo para quem quer trabalhar fora da App Store. E, de novo, eu acho que a União Europeia não vai ficar feliz com isso. Eles vão fazer a Apple mudar de novo, a Apple vai tentar achar outra brecha para ela mudar de um outro jeito complexo. E assim essa discussão vai se arrastando. Foi curioso porque essa notícia começa com uma série de boas novidades, né? O lance de você poder usar parâmetros em links, que não podia antes, mas parâmetros assim, você clica lá e o link, o parâmetro o que é? Para no relatório do site você poder saber de onde que veio a pessoa, né? Ver se a campanha que você colocou no ar está funcionando, esse tipo de coisa. São tags ali que te ajudam a saber de onde e por quê e como que a pessoa veio, né? Não podia, tinha que ser, Netflix, assinar por fora, tá bom. Netflix.com, não vai inventar de botar /interrogação, PHP, não sei o que lá, ponto, link do aplicativo, teste 1, AB, não, nada disso, né? Não pode ainda ser link de rastreamento, tem ainda restrições, mas link com parâmetro, bacana. Antes a pessoa tinha que ser direcionada para o Safari, porque é o quê? Você mostra que não deixa margem para confusão, dá para entender? Não deixa margem para confusão, que a pessoa está saindo do aplicativo, vai assinar na internet, porque lá ela está sozinha, terra de ninguém. Agora pode abrir aquela folhinha do Safari que abre por cima, tipo um pop-up, ainda dentro ali do aplicativo. Então, beleza, né? E a tela da morte lá também dá pra... o negócio do Jobs, né? De novo, terceira vez aqui hoje, né? Agora, aparentemente, vai dar pra você falar, não exiba... Eu entendi, não exiba mais esse tipo de tela pra mim. Isso me surpreendeu, mais que todo o resto, né? E o lance de que agora você pode ter o aplicativo, a compra por dentro e por fora da App Store. E aí, se você fizer ela por dentro, o aplicativo por dentro, não paga o Core Technology Fee, mas tem o disco. Aí começa a zona. Eu tive a impressão que eu vi a Europa já falar, não, vamos, pelo amor de Deus,
Mas eu não achei essa notícia. Pode ter sido só uma especulação de alguém. O que eu vi foi os suspeitos de sempre, né? O Spotify, o Tim Sweeney lá da Epic Games falar também, não, gente, tá difícil. E se eu fosse um desenvolvedor especialmente independente, meu cabelo ia estar em chamas de raiva, porque eu teria passado os últimos, sei lá, 4 semanas, últimos 2 meses planejando o meu aplicativo para seguir as regras tal. Aí muda. Aí beleza, putz, agora eu vou ter que trocar aqui, meu preço não vai ter que mais ser esse, vai ter esse aqui. Deixa eu implementar de novo, agora com o link vai ter... Então, você fica mudando o tempo inteiro a regra do jogo, né? O desenvolvedor não sabe o que fazer, né? Ou empresas grandes também, que na verdade é pior ainda, né? Que você fez a reunião, ó, gente, saiu a regra, todo mundo lê, depois do almoço a gente conversa. Aí conversa, faz a reunião para saber como é que vai ser a estratégia, fica lá, bota para desenvolver, implementar o negócio todo, a equipe tá mexendo. Ó, gente, para, mudou a regra, vamos fazer de novo. Então, assim, coitado desse pessoal que tá vivendo sujeito a isso porque não tem alternativa. E a alternativa é, deixa como tá, né? Que é exatamente o que a Apple quer que aconteça. É decepcionante. A Apple tá fazendo exatamente o trabalho dela, que é proteger o dela, que no fim das contas é proteger os investidores e etc. Né? Tanto o Tim Cook quanto a Apple tem, entre aspas não, tem a obrigação de maximizar lucros. É isso que é a parte do representante fiduciário dos acionistas. Então tem tudo isso na balança, né? Mas é triste, é ruim, é desconfortável ver essa parte mais feia assim da operação, que todo negócio tem, toda empresa tem, mas quando vem a superfície desse jeito assim, é decepcionante, é uma pena. Para quem quiser sofrer, né, e entender isso aí, faz o seguinte, você lê, você entende e explica pra gente, vai em gigahertz.fm/feedback, porque é complicado. E tem outra coisa, né, semana que vem, já arrisca de, gente, não é nada disso, tá? Agora se você for lançar fora da App Store, você tem que mandar um dedo por correio pra gente. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas para finalizar aqui o episódio de hoje, uma outra questão regulatória também, que na verdade é sobre o Google e não sobre a Apple, afeta muito a Apple, que é o fato de que a justiça americana definiu o Google como um monopólio e definiu que é uma coisa legalizada, você pode ser um monopólio nos Estados Unidos, mas quando você muda a regra do jogo. Até escrevi sobre isso no Mac Magazine e já falo sobre isso. E definiu não só que o Google é um monopólio, mas agiu de uma forma monopolista para se manter como monopólio. E isso não pode, né? E, dentre as coisas que foram analisadas no processo, foram, por exemplo, as parcerias que o Google faz com a Mozilla, com a Apple, para ser o mecanismo de busca padrão do Safari, do Firefox, e essas manobras que o Google faz para se manter ali em evidência e, na verdade, ocupar o território, impedir que os concorrentes ocupem um território, acho que isso é importante também. E uma outra coisa é sobre como o Google tem um monopólio não só sobre o mercado de busca, mas também sobre o mercado de links em texto em resultado de busca. É super bem definido, porque é assim, aparentemente, que se ganha... Não estou sendo irônico, tá? É assim que se ganha processos de anticompetitividade. Você define o mercado e prova que é um monopólio nesse mercado e só nesse mercado. Foram processos... O governo falhou isso em outras vezes e perdeu esse processo. Então, essa definição de mercado é muito importante. E isso pode obrigar o Google, a Alphabet, a se desmembrar do Google, da pesquisa. Então seria, em essência, como se o Google, o buscador google.com, se o governo, se o Departamento de Justiça conseguir o que ele quer, ele ser separado e virar um concorrente da Alphabet, um concorrente do YouTube. Não é só não ter integração mais entre o YouTube, o que você pesquisa no YouTube já aparece em anúncio do Google, separar isso tudo para não ter essa conversa e troca de dados, porque o Google não consegue usar o poder que ele tem em todas as operações para prejudicar a concorrência, até perdendo dinheiro nas operações que são estrategicamente mais importantes para ele, né? Tudo isso é uma confusão enorme que a gente explorou mais a fundo no último ADT, o Rambo e o Coca, mas isso tem um impacto grande potencial na Apple, porque se o Google for proibido de fazer acordos como esse que repassou em 2022 20 bilhões de dólares para a Apple, eu imagino que, assim como o pessoal da Europa está voltando a prancheta de desenho agora e refazendo orçamento, a Apple também deve estar fazendo alguma coisa parecida em relação a isso. Que confusão, né? Pois é uma grande confusão, mas tem essa... Agora, né, o Google também está na mira dos reguladores e até conforme esse processo vai rolando, a gente vai descobrindo algumas fofocas de bastidores em relação principalmente aos acordos do Google com a Apple. A gente ficou sabendo por meio disso que o Google pagou 20 bilhões de dólares para a Apple em 2022 para ser o buscador padrão do Safari.
E é engraçado porque saiu no meio disso tudo uma fala do Ed Kill dizendo que não tem dinheiro no mundo que faria a Apple usar o Bing como buscador do Safari, né? Então, nem o pessoal da Apple acredita muito na qualidade do Bing. E eu me pergunto como que a Microsoft, que acaba ali também sendo parceira da Apple em alguns momentos, em algumas situações, se sente sabendo de uma coisa dessas, né? O Ed Kill falou que a Microsoft podia dar a empresa inteira e ainda assim eles não usariam o Bing. Então foi pesado, deve ter doído. E teve aquela história justamente de que a Microsoft considerou vender o Bing, isso foi antes deles melhorarem tudo ali com o ChatGPT, porque isso colocou o Bing em alta de novo, mas o legal desse tipo de processo pra gente, eu acho que é realmente saber dessas fofocas, saber dessas conversas, trocas de e-mail, ver o que executivos estão conversando, mas não chega a ser uma surpresa, porque, de novo, estamos no momento em que as gigantes de tecnologia estão sendo investigadas, essa questão do antitrust está em alta, tá todo mundo de olho. E, né, agora, assim como, né, a Apple já vem sendo investigada aí pela App Store, chegou a vez do Google ser investigado por conta do buscador que ele tem. E é muito complicado, porque a gente entende, né, que o Google tem tem essa dominância do mercado, mas também dá para concordar que as alternativas que existiam até hoje não eram lá essas coisas. Então eu mesmo já testei todos os outros, já testei Bing, já testei DuckDuckGo, e eu ainda prefiro os resultados do Google, mesmo com toda a coisa do SEO, que eu sei que atrapalha a internet. Ainda assim, eu acho que o Google é o que funciona melhor para mim, então é uma questão delicada, né? E agora a gente tem visto, inclusive, né, a própria OpenAI, né, com a ideia do buscador deles, então acho que isso vai movimentar um pouco o mercado, vai mudar um pouco as coisas, mas hoje não tem jeito, o Google realmente é o maior, ele tem uma posição de dominância, resta saber se realmente com esse processo, com essa investigação, se isso vai terminar em alguma coisa, se isso vai forçar alguma mudança maior ou se vai ficar por isso mesmo, né? Da parte de faturamento da Apple, que é o que eu fico pensando, é o seguinte, né? A gente também foi uma conta de guardanapo que a gente fez no ADT, mas serviços, a gente comentou, acho que foi na semana passada, né? No último trimestre da Apple, corresponderam a 30%, da operação da Apple. Arredondando, exagerando, um terço do faturamento da Apple veio de serviços. O Google, em 2020, né, com esses 20 bilhões, isso corresponderia a um quarto do faturamento de serviços. Então, como o Coca observou, a cada um ano, um trimestre, o faturamento de serviços viria só do Google. É equivalente a isso, mas considerando que é um terço do faturamento total. Então, daria tipo 1 bilhão e 600 milhões, uma coisa assim, a cada mês, o faturamento esse aí do Google. E não é que o Google paga para a Apple, o Google repassa para a Apple o que as buscas no Safari geram de faturamento para o Google. É tipo a taxa da App Store. Mas o Google faz isso. E o que pode... Eu vi o pessoal especulando assim, o que pode acontecer? Se o Google for proibido de repassar esse dinheiro para a Apple faz o que? Ela vai ter que deixar o Google do mesmo jeito, né? Porque se ela falou que ele é o melhor para os usuários, porque ela defende os usuários, etc., então não é só porque ela vai deixar de receber, ela vai trocar pelo Bing. Não vai, né? O Google vai, teoricamente, continuaria lá. Alguns elementos que dá para imaginar que são mais óbvios, né? Assim como tem na Europa, qual navegador você quer? Pode ser que você vai configurar o iPhone e falar assim, qual buscador você quer que seja o seu do Safari? Muita gente vai continuar usando o Google, mas vai ter gente que vai ver que tem essa possibilidade, que já existe no iOS, é mais escondido. No macOS é um pouco mais fácil, apertou espaço na barra de pesquisa ali, se está vazia, aparece os navegadores. Aliás, aparece um Ecosia, que eu nunca ouvi falar na vida, então tá aí. Não usei, mas eu sei que existe agora, né? Se aparecer de novo, eu sei o que é do que estamos falando, pelo menos, né? Então, acho que essa decisão vai começar uma campanha grande. Assim como a Apple está fazendo campanha, gente, Safari é seguro de verdade, é privado de verdade. Eu tenho certeza que Bing vai investir mais em campanha, DuckDuckGo vai investir mais em campanha, Echo já vai investir mais em as pessoas saberem que ele existe. Então isso deve dar essa chacoalhada aí no mercado, mas um aspecto que foi explorado no processo também. Eu acho um exagero, mas quero saber o que você pensa sobre isso, Felipe. A Apple não tem um buscador dela porque o Google paga 20 bilhões de dólares para a Apple. Se o Google não pagasse, a Apple teria feito
Siri Search para ela ter um buscador tão potente quanto o do Google para que o pessoal pudesse usar no Safari e etc. E a Apple falou assim, tá, a gente gastaria, sei lá, eu não lembro os valores, mas 25 bilhões para fazer e mais 6 bilhões por ano para manter isso no ar. E a gente já viu os outros buscadores da Apple, da App Store, né, etc., que nunca foram muito bons, mas talvez porque a Apple nunca teve que fazer o dela. Eu vi o pessoal do Accidental Tech Podcast falando, gente, quer um exemplo de como concorrência é bacana? Apple Maps. Não foi por uma questão regulatória, e o Apple Maps, para quem mora, quanto mais distante de uma capital, mais cretino ele ainda é, mas ele tem melhorado, etc, etc. Vai virar uma fonte de faturamento para a Apple com os anúncios. Agora acabou de ser lançado na versão web, exceto no Safari, aparentemente, mas ainda assim é uma operação que agora está começando a deslanchar. Então, você ter uma solução, a Apple sem fazer nada, ela tem um if no código do iOS e já rende 20 bilhões de dólares para ela, para que ela vai querer fazer qualquer coisa? Entendo, mas mesmo assim, eu não imagino que ela lançaria um buscador para suprir uma falta de Google, mas aí sou eu pensando, você acha que ela teria essa vontade ou conseguiria talvez fazer uma coisa assim? Sempre teve uns rumores de que a Apple queria fazer um buscador, mas hoje eu não vejo sentido justamente porque ela ganha muito com o Google. Então, ela está numa posição confortável em que ela não é acusada de, sei lá, monopólio de buscadores, porque ela usa o Google. Ela ainda dá opção para os usuários, apesar do Google ser o padrão. Nada ali é dela e ela ainda está ganhando muito dinheiro com isso. Então, é uma posição confortável para a Apple. Neste momento, hoje, a menos que mude algo, eu não vejo por que a Apple ter o buscador dela, até porque, como você falou, né? A gente tem busca da App Store, tem busca na Apple Music, e não funciona tão bem assim, né? Então, sei lá, às vezes seria o novo Apple Maps, que daqui a uns anos pode ser que seja muito melhor, mas que hoje seria aquela coisa meio cretina também, a menos que ela use, agora com a Apple Intelligence, talvez as coisas mudem um pouco, mas acho que ela realmente está numa situação de conforto em que estar com o Google ali, que é o buscador que já é o favorito de grande parte das pessoas, e ela não precisa fazer nada com isso e ganhar dinheiro em cima, funciona muito bem para eles. Não vejo para que hoje a Apple teria um buscador. Claro que, igual você falou, tal qual o Apple Maps, no futuro, ela tendo buscador, ela pode ganhar dinheiro com anúncios, mas né, são 20, em um ano ela faturou 20 bilhões com o Google, então é uma situação de que ela realmente, se ela não quiser ou se ela não for obrigada por conta, né, dessas investigações aí com o Google, ela não precisa fazer nada e vai continuar ganhando muito dinheiro. Tem um argumento que assim, todos os problemas do mercado de buscadores, eles são todos circulares, porque o Google fala que as pessoas usam o Google porque ele é muito melhor, e o Departamento de Justiça falou, você é muito melhor porque você não deixa ninguém crescer. E né, porque é tipo, eu até brinquei no Mac Magazine, o Tostines, né? Mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? É a mesma coisa, né? A gente é bom, tá? Vocês são bons porque, por comparação, vocês não deixam ninguém ficar tão bom quanto vocês, né? E o John Giannandrea, que olha só, ele era do Google e trabalha na Apple hoje. Ele trabalhou na parte de pesquisa, ele lidera agora a parte de IA. Ele falou que o mercado investidor também é assim, porque ninguém quer gastar dinheiro. Assim, eu vou começar ao contrário. Fazer um buscador também do Google, e bom quanto o Google, custa muito caro. E além disso, o Google prejudica a concorrência da forma como ele opera. Então ninguém quer gastar dinheiro para fazer um buscador tão bom quanto o do Google. Isso solidifica o Google na liderança. Então é um outro. E essa questão da Apple fazer o buscador dela é a mesma coisa, né? Por que ela faria o dela se o do Google funciona muito bem? Então se ela tivesse que fazer o dela, talvez o dela funcionasse bem também, porque ela não teria alternativa. Então são todos problemas que não dá para interromper esse ciclo. E o que a justiça quer fazer é, assim como fez em outros casos super antigos de competitividade, teve um de telefonia com a AT&T, teve um de linhas férreas lá do Transport Rail, esqueci o nome do negócio, teve um outro também da Standard Oil, que desmembrou em várias, deu origem à Exxon, por exemplo, e outras também. Quando isso acontece, muda muito o mercado em que rolou esse desmembramento do monopolista, do principal atuante aí do mercado, mas eu não tenho a menor expectativa de que isso aconteça, tá? Vai ter uns remédios, o Google vai levar um tapa na mão, como eu comentei no texto do Mac Magazine, mas como é uma lei de 1890, de lá para cá o pessoal achou um jeito de recorrer, por isso que teve 3 grandes desmembramentos nos últimos 40 anos, né? Mas ainda assim, se alguma coisa mudar, vai espirrar na Apple, vai espirrar mais na Mozilla, que 86% do faturamento dela em 2022
veio do Google, é existencial para eles continuarem fazendo isso. A CEO interina deu uma entrevista interessante falando sobre outras coisas, mas disso também da dependência do Google. Mas está aí o primeiro processo que deu em alguma coisa contra a empresa de tecnologia e não o contrário, como tem acontecido, principalmente com o FTC, que ele é bem fraquinho, mas o Departamento de Justiça americano conseguiu aí pelo menos terminou o primeiro tempo com 1-0, porque agora vai ter o recurso e tudo aquilo. A gente sabe que vai ter uma pena mais branda, porque geralmente é o que acontece, né? Mas, se a coisa mudar, vai espirrar na Apple e a gente vai ser interessante ver o que vai acontecer. Pode não acontecer nada, geralmente acontece nada. Ela vai seguir usando o Google separado da Alphabet como buscador dela e vamos ver se a parte do dinheiro continua valendo. Mas é muito interessante ver isso acontecendo agora, que esse mercado parecia já irremediavelmente engessado, né? Com certeza mais uma discussão que vai longe. Exato. É claro que a gente quer saber o que vocês acham, então vão lá em gigahertz.fm/feedback, ou para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/fonte/112 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield e Vero Assinatura de Cafés Especiais pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, que dão estrelinha, que ajudam a fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para Louro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine de fim de semana. E agora, né, que o Google foi classificado como monopólio, o que a gente pode esperar desse caso, que é o que a gente comentou aqui, mas passem lá, deixem um comentário, ajudem lá a movimentar o post, link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.